Olá, estamos aqui para gravar o nosso 8º episódio, então. E agora a gente voltou para o assunto nutrição, né? Como a gente já tinha conversado, eu vou tentar sempre trazer temas relacionados à saúde, mas acho que um dos temas que vocês mais pedem, né, e que mais existe curiosidade é a parte nutricional. Eu apelidei esta dupla, né, primeiramente de o podcast dos calvos, e agora é um trio. E isso não é bullying, tá, pessoal? Porque a ideia nem foi minha inicialmente, mas agora eu já... 3 contra 1 ainda. Já aderi, né? O Rodrigo, a gente não sabe se é calvo ainda. É segredo. Tem que assistir todo o episódio no YouTube ali, que você assistiu no Spotify, vai lá, termina de assistir, confere no YouTube ali nos minutos finais, se não adianta pular ainda. Só pra confirmar. Porque tu não sabe se a gente vai mostrar no final ou no meio, aí não adianta pular. Calma, não é? Nunca sabe, aqui é uma caixinha de surpresa. Eu vou tirar a touca. Por que ele tá de touca, né? Vamos deixar esse mistério, né? Cara com Black Power. É um novo estilo. Então, hoje, né, como vocês já conhecem, o Gustavo e o Olavo, e o nosso terceiro convidado é o Rodrigo, que além de ser um profissional que a gente admira muito, tenho certeza que eu posso falar por todos nós, é um amigo de longa data. E é um prazer te ter aqui, a gente sabe que tu tá nessa correria maluca, andando de estado para estado, cidade para cidade, né? Então, conseguir fechar as agendas e te trazer para discutir sobre um assunto tão valioso, né, tão importante, que são estratégias nutricionais em diferentes perfis de paciente, né, ou com o mesmo paciente, em diferentes estágios da vida, eu acho que é o que muitas pessoas têm dúvida, né? A gente tem muita informação hoje em dia na mídia, muitas pessoas tentam iniciar um planejamento sozinho, e aí, por onde começar, que fonte procurar, no que eu acredito? Então, eu quero que tu te apresente para o pessoal que ainda não te conhece, que seja a primeira vez de muitas. Com certeza, é um prazer estar aqui contigo, sabe? Como tu bem falou, é longa data mesmo. Não vamos nem especificar quão longa é a data. É melhor não, né? Acho que não vale a pena, senão explicaria a minha calvície. Provavelmente isso aí explicaria a minha calvície. Mas é um prazer estar aqui. Tá com os meninos, os dois meninos, a gente estudou junto. A gente fez faculdade junto, os dois. E hoje em dia, depois que eu me formei aqui em Pelotas, tudo, eu acabei mudando um pouco de cidade, eu acabei indo trabalhar no Rio de Janeiro e agora, recentemente, abri uma clínica em Porto Alegre. Então, tu falou esse corre louco que eu fico fazendo, eu fico de um lugar para o outro mesmo, pulando. E quando tu me convidou, vamos fazer um podcast, vamos fazer com o Duarte, com o Olavo, eu falei, cara, na hora, nem que eu tenha que vir de lá rápido para estar com vocês aqui. E ainda mais quando tu me propôs o tema, porque é um tema que tem que ser falado, só que tem que ser falado da maneira correta. Exatamente. Do mesmo jeito que tem profissionais ou não profissionais que queimam muito determinada linha. Sim. E, cara, tem profissionais que endeusam determinada linha de dieta, como a gente vai conversar sobre isso hoje. Não, essa linha de dieta que vai te curar de um câncer, por exemplo. E tem mesmo, o que eu estou falando parece absurdo, mas tem. E eu acho que a gente, enquanto a gente estuda a base científica toda que a gente tem que falar. A gente tem que abrir a boca e falar, cara, nem tanto a terra, nem tanto a mar, entendeu? Então, eu acho que o tema é de fundamental importância. Eu sempre me preocupo muito em trazer pessoas aqui que eu confio muito no trabalho. Não importa se é uma linha de raciocínio diferente, né, da que eu levo, mas que saiba o que está aplicando. A gente já conversou sobre isso aqui, eu e os guris. Exatamente por isso. Porque eu acho que muitas vezes, para se destacar no mercado de trabalho ou chamar atenção, existem os extremismos profissionais, né? E pessoas leigas ou pessoas desesperadas por resultado acreditam nos extremismos profissionais. Eu acho que a gente está passando agora por um momento onde a gente já teve muita frustração, né, do público que procura emagrecimento ou recuperação de alguma doença mais séria, como tu citou. Então, a gente tem um pouco mais de noção, digamos assim, né, de certa parte das pessoas. Ao mesmo tempo que ainda existe aqueles que são frustrados, desesperados e que querem rapidamente, né, e de uma hora para outra um resultado imediato. E encontram profissionais. O pior é isso. Encontram profissionais que compram a briga junto, né, e que prometem resultados milagrosos. Só para fazer um link com o que a gente vai falar hoje de tarde, eu atendi um paciente que ele tem esteatose hepática, diabético, está acima do peso, tem 60 e poucos anos e bebia muito até o ano passado. E agora ele faz um ano que ele mudou os hábitos dele, ele não foi comigo, ele se consultou com um médico que nem é aqui da nossa cidade. E hoje ele chegou lá no consultório e disse, olha, ano passado a minha cabeça era outra, precisei me preparar para voltar aqui, agora eu estou pronto. E aqui estão as prescrições e tudo que eu fiz para chegar aqui.
ele gastou mais de 7 mil reais em medicamento, ele gastou uma fortuna em uma série de exames que muitas vezes a gente sabe que é desnecessário e começou a engordar. E aí eu disse para ele, posso te dizer uma coisa? Esses 7 mil reais que tu gastou, que tu investiu, né, para melhorar a tua saúde, não paga a disciplina que tu precisa construir e ter a partir de agora para que tu consiga manter isso de forma constante. Foi um investimento alto, mas me diz, do que vale esse investimento alto se tu não colocar em prática o básico, que é comportamento, disciplina, atividade física, né? Então, a disciplina não tem dinheiro que compre. E acho que as pessoas ainda têm dificuldade de entender sobre isso. Até um ponto bem interessante que tu falou desses profissionais, por exemplo, eles conseguem ali fazer alguma coisa muito chamativa que muitas pessoas não vão gostar, vão odiar, pessoas com mais conhecimento vão debater com essa pessoa, mas é algo tão extremista, tão chamativo, aquele negócio de conseguir um resultado em tão pouco tempo. Se atrair 100 pessoas e 10 ser clientes dele, 5 for clientes dele, ele já lucrou muito mais daquele profissional sério que tentou entregar a verdade para o paciente. E hoje em dia está muito assim. É muito mais fácil a pessoa lá distribuir um trabalho ruim, mas ela defende uma tese tão fortemente, cara, talvez ela até nem acredite na tese, mas ela está ganhando dinheiro. Então, daqui a pouco, ela está espalhando tanta mentira que, no fim, ela acaba até acreditando naquilo ali e fazendo com os clientes ali gastando rios de dinheiro, como tu falou, não vale o preço da consistência, né? É muito diferente. É exatamente isso. E aquilo de tocar na ferida da pessoa, né? Então, a gente pega, às vezes, pacientes que estão ali tentando 5, 6, 7 anos, tentando uma intervenção dietética que não dá certo, e chega um cara lá reinventando a roda e fala que tal estratégia vai te dar resultados em 3, 4 meses. Cara, dá para entender a pessoa que adere isso, né? Então, tipo, ela está desesperada para perder peso, ela está desesperada. E ela vai lá, às vezes, realmente consegue ter essa perda de peso rápida, porque ela fez algo muito extremista, né? Isso aqui não é algo sustentável, que passa ali 1, 2 meses, ela retoma aquele peso perdido. Exato. Num primeiro momento, né, em seguida da tua formação, tu te direcionava bastante, né, para um tipo de dieta, para um direcionamento de planejamento alimentar. Quero que tu conte um pouco sobre isso. O que mudou desde quando tu te formou até agora? E o que tu viu de prós e contras disso tudo, para a gente poder... Sim. Só para fazer só uma ressalva do que vocês estavam falando ali. A gente acaba, muitas vezes... o paciente acaba se culpando. Pô, fui no tratamento do cara, eu não consegui. Eu não consegui. Mas, na verdade, a culpa não é do paciente, né? A maioria das vezes a culpa não é do paciente, não é ele que não conseguiu. Um exemplo clássico, assim, o cara tá confiando no profissional que tá na frente dele. Eu não entendo nada de carro. Quando eu digo nada, é nada. Tá? Nada. Se eu vou no mecânico, o cara abre o capô do meu carro e me diz assim, Rodrigo, eu vou trocar essa peça aqui do teu motor e eu vou botar uma outra peça que eu tenho aqui. Vai ser uns 3 mil reais, mas, cara, o teu carro vai andar mais, vai ficar mais econômico e não vai fazer barulho. Pode fazer. Na mesma hora, eu não entendo nada de carro. Nada de carro. Eu vou dizer pra ele, faz. Só que ele não me falou que a vida útil do meu motor vai cair em sei lá quantos mil quilômetros, que daqui a 6 meses o motor pode pifar. Isso acontece, entendeu? Muito. Então, eu acho que o nosso papel, principalmente essa nova geração aí, que somos nós, no caso, que a gente está vindo, é o nosso papel, sim. Quando a gente pega uma prescrição muito absurda, é o nosso papel dizer, cara, eu vou te explicar por A mais B o porquê que isso aqui não tem lógica. Por que tu está gastando isso aqui? Eu acho que é o nosso papel. Porque se ninguém falar, entendeu? Vai ficar como uma verdade. Vai ficar como uma verdade. Pois é, diz uma coisa, diz outra. Aquela coisa que nos falam sempre. Por que toda hora sai um artigo dizendo que tal coisa é diferente? Porque, cara, tem artigo para tudo, a gente sabe disso. Só que está no nosso papel dizer não. Quando ele te disser que isso aqui funciona para isso, é porque o artigo foi mal feito, os grupos eram tal, explicar para as pessoas. Elas gostam que tu te esforces para explicar. Agora, voltando na tua pergunta. E só te também rapidinho, e muitas vezes, né, Rodrigo, às vezes não é nem o estudo mal feito, cara, mas a extrapolação e as pessoas interpretam mal os resultados. Então, quantas pessoas será que quando o médico, por exemplo, posta lá a foto do título de um artigo, quantas pessoas vão lá de fato e conseguem ter acesso a esse artigo, cara? Eu duvido que 5% das pessoas... procuram. Eu acho que não. Até porque a maioria dos artigos não tem acesso liberado para o público em geral, né? Então ninguém vai lá realmente ver é só a conclusão do artigo e às vezes nem o autor concorda com aquilo que ele está falando. Exatamente isso. Está extrapolando o que diz no artigo e, cara, é uma figura, que nem o Rodrigo falou, como se fosse um mecânico do corpo da pessoa que está falando. A pessoa não vai desconfiar ali. Tu não vai Por discutir. que o médico mentia para mim, né? Às vezes Tu não tem nem carta na manga para discutir. Tu não sabe nem por onde começar a discussão, entendeu? Exatamente. Isso aí que tu falou agora do artigo, cara, quase ninguém lê, né? Ninguém vai ler o artigo. E mesmo que leiam, a maioria
maioria de nós, Não a sabe nossa epidemia, a gente fez epidemia, todo mundo junto aqui, a gente fez na Federal a epidemia. A nossa epidemia ainda foi um pouco mais, mas cara, a maioria é muito fraca. A nossa já deveria ter sido melhor, já deveria ter sido mais coisas direcionadas para a interpretação de artigo científico. Mas cara, a maioria da galera não tem nem isso. Entendeu? Assim, ó. Indo além ainda, né, cara? Quantas pessoas aqui no Brasil sabem ler inglês, sabem ler um artigo em inglês, ainda mais, né? Com uma linguagem que é formal, etc. E aí tem profissionais que fazem pós-graduação em Instagram, né? Literalmente isso. Total. Eu tô há 7 anos formada, né? E o que eu vejo, assim, é um absurdo, porque da onde tu tirou isso? Ah, porque tal profissional postou isso. Tá, mas peraí. Da onde ele tirou isso, entende? É uma pós-graduação em Instagram, ou em blog, ou em qualquer outra coisa que não é artigo científico. E aí já sai como uma verdade. Isso que tu falou acontece muito mesmo, que as pessoas, por exemplo, têm admiração por tal pessoa e elas replicam o que aquela pessoa fala no Instagram delas, como se fosse uma verdade também. Então fica várias pessoas replicando a mesma coisa, mas pegaram só de uma fonte lá que era um profissional da área, não era de fato um artigo, alguma coisa assim, tá só replicando. Às vezes não entendeu nem o contexto que a pessoa falou também. Tá só replicando. Não defendendo, às vezes não entende nem o contexto, tu replica tanto aquilo ali que se torna uma verdade para as pessoas. E vou inclusive fazer uma meia-culpa, inclusive a gente, cara. Tem muita gente que a gente gostava, hoje em dia eu e o Eduardo, inclusive a gente tá em alguns grupos aí que tem uns pessoal que, bota bastante Instagram, pessoal forte, tudo. Galera que a gente gostava, cara, médico em São Paulo, eu sou fã do cara, o cara com uma estética fala muito bem. Cara, só que tu vai ver o que ele fala hoje mesmo, tu vai ver o conteúdo técnico dele e tu vai ver o cara defendendo BCA, algumas coisas assim que a gente sabe que hoje em dia, cara, não tem base científica pra isso. E o mais doido, né, do que a gente sabe que o cara sabe que não funciona. Exato. Então a gente começa a perceber que ele tem não algo... é burro. Não, burro ele não é, isso a gente tem certeza. E a gente começa a ver que tem um buraco, às vezes é bem mais fundo, né, e acaba... Meio que, não tem como a gente afirmar nada, mas a indústria às vezes consegue afetar a opinião de pessoas que não precisam de dinheiro e são pessoas muito influentes, assim. Então a gente vê que o buraco é bem mais embaixo do que a gente imagina. Vou contar uma história engraçada. Eu fui procurar um tempo um profissional para trabalhar com tráfego. E aí ele... O tráfico de quê? A gente tem alguns contatos pra X precisar. Essa parte pode cortar. Quer falar disso mesmo? E aí... fulano, E aí ele disse assim, tem um cara que é muito bom, que é um médico de São Paulo, vou te passar o Instagram dele pra te ver. E o cara tem... Pois é, não sei. Depois a gente conversa sobre isso. Milhões de seguidores, tá? E aí eu disse assim, não conhecia, vou dar uma olhada no material do cara. Um dos primeiros vídeos, não coma vegetais. Aí Começou bem. Eu disse assim, meu Deus, vou ver o que esse cara vai me dizer, né? Bom, aquela... defendendo uma ideia ridícula, tá? Ridícula. Daí eu disse pro guri, olha... Tudo bem, ele pode ter um monte de seguidor, mas a que preço? E outra coisa, esse cara é um picareta, tu me desculpa, mas ele tá vendendo uma informação absurda. Não coma vegetais pra quem? Se é uma pessoa que vai ter uma limitação por uma dieta low food maps, especificamente naquele momento, tudo bem, agora não. O título era não coma vegetais e tinha uma explicação ridícula sobre o quanto os vegetais poderiam fazer mal pra tua digestão, pra tua microbiota. Então... Tudo bem, trabalhar com um tráfego com um objetivo de crescimento, mas olha o perigo. Um cara que simplesmente para uma pessoa leiga, né, ele estava falando algo de fundamento, porque o guri me disse, esse cara é muito bom. E aí quando tu começa a ver mais a fundo... Mas aí entra um grande porém de toda a sociedade, que a gente não consegue ver as coisas como ser algo individual. É muito mais fácil um médico falar algo generalista e bombar. Se ele falar algo para um público específico, não vai render nas redes sociais, não vai render engajamento. Então as pessoas acham que que é pra ti, é pra mim, vai funcionar. E é muito mais fácil tu colocar uma coisa generalista, que às vezes até ele falou, cara, pode colocar aquilo ali, ele não acredita tanto, mas eu vou conseguir abranger um maior público pro pessoal tá nem aí se é pra ele ou não. Se eu colocar aquele ali, ele vai achar que é verdade pra ele mesmo, porque ele tem uma vida Só que isso tu não tem responsabilidade com saúde, né? Exato. Isso é um absurdo, é uma irresponsabilidade enorme, porque tu tá falando com pessoas, milhões de pessoas, né? Que tu não tem ideia o que vão fazer com aquela absorção que tu vai estar passando. Cara, é só ver um post que tu for colocar, um Reels, enfim, qualquer coisa que tu for um assunto mais, não tão técnico, mas mais para um público específico. Por exemplo, sei lá, mulheres que treinam, já corta um grande número de pessoas. E não é a ideia desse tipo de pessoas que tem milhões de seguidores. A ideia é colocar um conteúdo lá que o homem e mulher, se treina ou não, se alimenta bem ou não, vai utilizar aquilo ali. E aí que entra as bobagens. As pessoas acreditam que aquilo ali seja verdade para todo mundo. Porque é difícil de bombar com um termo técnico para um público específico, entendeu? Perfeito.
Bom, Cortamos o Rodrigo aí, né? vamos voltar. Na hora da história vamos dele. Vamos lá. Você é a mediadora aqui. Voltando. Tamo pro puto com os direcionamento. Não. A gente tem que desabafar. Foi uma lágrima aqui. Não, mas é bem isso mesmo. E sobre o que tu tinha perguntado ali pra mim, de como é que eu comecei e tudo mais, eu fiquei bem conhecido até aqui na cidade, porque eu gosto muito de uma linha de dieta, que é uma linha que eu faço em mim, fiz por muitos anos sem parar, que é uma linha de dieta cetogênica, né, que é uma dieta que é bem restrita em carboidratos e aumenta algumas gorduras e tal. E eu me adaptei super bem. É uma dieta que a gente vai conversar daqui a pouco, mas das principais coisas de linhas de dieta é a pessoa ter que ter aderência. E eu tive essa. E claro, quando tu começa a estudar, e tu começa a estudar a fundo a coisa, tu começa a ver que os principais ícones que falavam de cetogênica na época, quando eu comecei a ler, falam muita bobagem. Mas muita bobagem mesmo. Então, meu principal intuito quando eu comecei a trabalhar era pessoal que fazia low carb, e tu via umas low carbs meio absurdas, meio bizarras, Total, né? Como vocês já devem ter visto, era mudar essa ideia. Cara, não é isso. Não é isso aqui que estão passando, entendeu? Não é isso aqui, é diferente. Depois a gente pode até conversar sobre o que seria um contexto low carb mesmo, a gente pode depois aprofundar nesse tema aí, mas eu vi aquilo e eu dizia, cara, dá uma dor, porque daí vão bater na linha com razão. Realmente, se isso aqui é low carb, se isso aqui é cetogênica, é comer bacon é liberado, queijo quanto mais amarelo melhor, não come beterraba, não come cenoura. Se é isso, realmente é uma porcaria. Para tua saúde vai ser horrível, entendeu? Mas não é isso. Quando pegava bons pesquisadores, pegava gente séria que estudava de fora, não os blogueiros aqui do Brasil, tu via que não era disso que eles estavam falando, entendeu? Então, meu principal intuito quando eu comecei ainda era muito brigar por isso. Claro, depois tu vai entrando mesmo na coisa, e tu vai tendo mais gente próxima com opiniões diferentes, e tu vai pegando de um jeito, vai falando o que tu pensa, tu vai te moldando, né? Então, hoje em dia, eu ainda uso, tem alguns casos, principalmente em fisiopatologia, algumas bem específicas assim, tem algumas patologias que a gente vê que tem uma aplicabilidade boa, eu uso, eu gosto de usar. Pô, epilepsia, por exemplo, quando pega um adolescente com epilepsia, tu usar essa linha de uma maneira bem feita, não como ela surgiu de uma maneira errada, ela surgiu dentro de hospitais, né? A dieta cetogênica, ela surgiu dentro de hospitais. E a dieta cetogênica hospitalar era basicamente nata com um pouco de morango, às vezes um pedacinho de queijo, era só... Então, claro, as crianças que tinham epilepsia na época tinham todos os efeitos colaterais de ficar tendo esse tipo de alimentação. Ficavam constipadas, o perfil lipídico virava uma bagunça. Mas hoje em dia, com as cartas na manga que a gente tem, com o que a gente aprendeu com a evolução da ciência, a gente consegue fazer uma coisa muito boa e ter um desfecho positivo para esse paciente. Tem que ser o estilo de vida do paciente? Não. Normalmente a gente faz por um período, isso aí modula a passo que ela consegue se livrar. A epilepsia refratária, que a gente chama, por exemplo, que é que eu estou dando exemplo para vocês, ela atinge 1/3 das pessoas que têm epilepsia não respondem ao medicamento antiepilético. 1/3 das pessoas que têm. Desse 1/3, 90% responde à dieta cetogênica. Entendeu? Então a gente consegue, modulando neurotransmissores, usando a dieta, trazer um fim específico para isso. E o que a gente via? O que eu via na internet na época? Não, ela é para todos os fins. Tu quer desempenho esportivo? Isso. Tu quer secar para o verão? E na verdade não. Para isso aí ela não serve mesmo. Entendeu? E aí o meu intuito sempre foi dar uma brigada, e hoje em dia estou conseguindo bem, estou conseguindo falar bastante para mais gente e tal sobre isso, e eu acho que está dando certo. Com certeza, desmistificar um pouco. Agora eu estava pensando, eu e minhas analogias, né? Num telefone sem fio, que tu começa com uma informação X, isso vai passando, e daqui a pouco, isso pensando a nível mundo, né? Começa com uma informação assim, isso vai passando informação, quando até chegar em ti, tá totalmente bagunçada, né, disseminada, e tu nem sabe de verdade qual foi a raiz daquela informação. E aí começa a aplicar, muitas vezes, de uma forma totalmente errada, pela percepção também de outras pessoas, e não pela ciência, né? O fato que muita gente que faz é falta de acompanhamento. As pessoas fazem no modo, pegou na internet, e isso é qualquer dieta que tu vai fazer, tu vai olhar ali no site, dieta para emagrecer, dieta com restrição, sei lá, dieta que emagrece mais rápido, a pessoa vai usar, tem isso, e às vezes a gente pega uns sites ali, joga no Google, a coisa que mais tem ali, como emagrecer rápido. Tu olha umas dietas tão absurdas assim, e a pessoa, obviamente, aí entra no papo de individualidade. Uma pessoa repassa aquilo ali como se fosse verdade, e tantas pessoas acabam se frustrando depois. Não é principalmente, né, irmão, quando tu bota ali, por exemplo, a dieta, vai aparecer sugestão. Elimine 17 quilos. Não, aí dieta do Wolverine. Tu vê como é que o Hugh Jackman fez pra ficar com o Wolverine. Aí tu vai ver a dieta do Wolverine, o que ele fez, aí vai estar escrito, ele comia 26 ovos por dia, ele fazia não sei o quê.
Tá, mas o tratamento todo outro de hormônio e GH, ninguém botou ali. Não, e quem garante o cara comia aquilo mesmo? Exato, Né? Não tem uma fonte disso, exato, mas Como é que essa... o cara do Brasil, do blog, É vai ter esse o acesso ponto. à dieta do Wolverine? E outra, mesmo que o Wolverine faça isso, mesmo que ele comece Ele é Wolverine, isso... né? Ele é o Wolverine, entendeu? Ele tem garra na mão. Rejuvenesce qualquer coisa. Se é cortado ali, acontece o problema do colesterol dele, ele se rejuvenesce. Não, mas isso que o Rodrigo falou é muito real. Quando começou a ficar popular mesmo, dieta cetogênica, era vendida assim pelas pessoas que faziam por falta de informação, era comer carne gorda com cheddar no forno lá, não tinha nenhum tipo de controle, os caras zero controle mesmo, questão de... Que aí vê o resultado imediato ali da diminuição de glicogênio, perdendo um monte de água na primeira semana, perde 2, 4 quilos na primeira semana, só comendo um monte de gordura. E o que acontece também, isso é gurias? perfeito. As pessoas, elas lidam muito mal com limitação, né? E esse tipo de dieta, tu tem uma liberdade maior de certos alimentos, assim como a do Khan, por exemplo, né? Como assim? Eu posso comer proteína o que eu quiser? Sério? Então, sempre que tu tem a ideia de que tu pode comer tal alimento o quanto tu quiser, isso pro teu cérebro não te parece tão ruim. Então, tu acredita que tu vai conseguir lidar por mais tempo. Só que na prática não é assim que acontece, porque tu precisa ter noção de todos os teus contextos, né, sociais, de vida, de adaptação, de tudo. Não adianta tu ficar na dieta cetogênica e 3, 4 dias resolver, agora eu vou dar um intervalo na dieta, depois eu volto. Que é o que acontece. É o que eu mais pego. Né? Aí que tá. Vai Só que aí você tá quando... comendo um monte de proteína, vai confiar. É o que eu mais pego. Exatamente. Só que se tu vai fazer esse tipo de dieta com uma finalidade mesmo voltada pra saúde, bom, aí a tua cabeça é outro, o teu direcionamento é outro, é completamente diferente a postura, a disciplina que tu vai ter. Agora, se é só pra uma finalidade de emagrecimento, é o que a gente vê que é o imediatismo, é o vai e volta toda hora. Só que esse tipo de estratégia pode te trazer consequências, né, de perfil lipídico ou até de peso, que depois pra recuperar vai ser bem complicado. E o pessoal não aceita, né? Como é que tu fala pra uma pessoa que tá comendo um monte pra ela diminuir o consumo? É muito difícil fazer isso. Exatamente. Aí tu fala pra ela que pode comer um monte, um X de comida, um tipo de X de um X grupo de alimentos. Ah, não, agora vamos fazer diferente, vamos diminuir, vamos comer mais saudável. Só que ela não vai entender isso, porque isso não é uma coisa que é liberada, não faz sentido pra ela tu fazer essa restrição. Uhum. Não, e o pior de tudo, né, pessoal? Eu acho até que foi o TCC do Duarte, não foi? Sobre dietas low carb. Era Cara, diabetes. tipo, Diabetes, Cara, essa linha, ela tem muita finalidade. Tem. Finalidade clínica tem muita, se bem aplicada, tem muita. Principalmente quando a gente pega ali em curto prazo, né? Quando perto, exato. Depois, no médio e longo, É. ela se equipara. Se for uma hipocalórica, se equipara e tudo tranquilo. Mas no curto prazo, cara, é legal de usar, vale a pena se for bem manipulada, é interessante. E aí tu pega a base científica, tá? Pega a base científica boa, tu vai ver, por exemplo, tem estudo bom, estudo bem controlado, comparando grupo dieta cetogênica com gordura saturada, pra galera que não sabe, é a gordura mais de fonte animal, é ovo, queijo, carne, modo geral, óleo de coco, o pessoal se engana, mas óleo de coco também entra. Pastelzinho frito. Exato. Pega o grupo, então, dieta cetogênica com gordura saturada e pega o grupo dieta cetogênica com gordura poliinsaturada, tá, gente? Tu vai ver os resultados do grupo, cara, o poliinsaturada melhora tudo. Melhora HDL, sem aumentar LDL, melhora triglicerídeo mais que gordura saturada. E o principal, se o objetivo de uma dieta cetogênica é manter a pessoa no estado de cetose, gordura poliinsaturada, isso está comprovado, tem artigo bom. Gordura poliinsaturada aumenta mais beta-hidroxibutirato, que é o corpo cetônico principal para uma dieta cetogênica, é o que a gente mede no sangue, do que gordura saturada. E aí tu pega o pessoal que é fanático, low carb ou cetogênica, é gordura saturada. Qual é a mais difícil de fazer? Fruta. É com gordura poliinsaturada, né? Com certeza. É com muito certeza. mais por disciplina, né? É Por muito mais disciplina. difícil. E O não que é mais fácil, comer bacon ou azeite? Exato. Pô, a gente tá no Rio Grande do Sul. Picanha recheada com queijo e bacon, todo mundo tem acesso aqui. E principalmente no perfil lipídico, né? Na redução do LDL ali, uma gordura poliinsaturada no lugar de saturado. Total, a gente tem resultado bem expressivo. Total. Então, isso que eu queria abrir a nossa conversa, que a gente já deu uma pincelada. Eu acho que a gente trabalha com... Nós 4 trabalhamos com nutrição. Acho que isso é um diferencial que a gente tem, né? Em relação a muitos outros profissionais, como a gente já conversou, que acham que fazem nutrição, mas na verdade é a nutrição da moda, né? E Replicação. Exatamente, replicação de nutrição. A gente trabalha com nutrição. A gente pode ter abordagens diferentes, a gente pode ter maneiras de tratar o paciente diferente, a gente pode ter maneiras de montar o planejamento diferente, e isso é muito particular de cada profissional. Mas
no final de tudo, o que a gente faz, né, é aplicar ciência tendo cuidado com quem está à nossa frente, porque eu acho que a gente nunca pode esquecer disso. A pessoa pode estar ali para perder 2 quilos ou o cara que tem que perder 50, 60. São seres humanos, né, que têm sentimentos, dificuldades, enfim, a gente tem que levar isso em consideração. Não são robôs, como muitas vezes é o que me parece. Tem profissionais que têm um baita nome, né, um monte, como a gente já disse, de fama, seguidor na internet, mas que parece que atende robôs, que não individualizam, que não têm o mínimo de sensibilidade por aquele paciente, nem pelo dinheiro da pessoa, né? Porque por mais que a pessoa esteja disposta a gastar, a fazer esse investimento, tu sabe que tem muita coisa que não precisa, tu sabe que tem muita coisa que é só para encher os olhos, né, daquele paciente. Porque tem pessoas que têm dinheiro e tem pessoas que juntam dinheiro para ir nesses profissionais, são pessoas diferentes, entendeu? Que foi o caso do paciente de hoje. Eu disse pra ele R$7.000, cara, só em suplemento, isso e aquilo, e não era nada demais. Não, e é mais comum do que a gente pensa, né? A gente vê bastante no grupo ali aquelas prescrições, os caras dão R$2.000, R$3.000 por mês de manipulados. Pelo amor de Deus. Sendo que é o que a gente disse. Da farmácia parceira. Não é algo, da farmácia sempre. Não é algo pontual. E o que vai levar ao resultado é a disciplina, é a constância, é o básico, né? Então, enfim. Eu quero saber um pouco de vocês, assim. Como que vocês direcionam a estratégia que vocês vão usar com os pacientes que chegam até vocês? Eu acredito que aqui nenhum tem uma linha extremista, né? A gente faz, como eu já disse, nutrição. Eu sou voltada e sei que eu sou reconhecida mais por essa parte de comportamento, o que muitas vezes também é confundido. Tipo, é mais conversa, né? É mais algo muito amplo. Não, é porque a forma como eu gosto de trazer a abordagem é primeiro conhecendo as dificuldades do paciente e trabalhando isso. Por quê? Depois de tanto tempo de formada, eu sempre caía nas mesmas dificuldades do paciente, que era adesão. Então, eu entendi que, por mais que exista uma estratégia mais aguda para dar um resultado maior naquele momento, eu preciso levar em consideração a parte comportamental, e eu gosto dessa parte. Eu gosto de entender, eu gosto de trabalhar com isso, e muitos outros profissionais não gostam. E tá tudo bem, né? Cada um vai se direcionar para aquela parte que tem mais empatia. Então, quando o paciente chega no meu consultório, eu sempre tento entender qual é a tua pressa para resultado, se tu tem alguma patologia, e aí, daí, então, eu consigo direcionar qual é a estratégia nutricional que eu vou usar. Alguns objetivos não tem conversa, ou faz ou não faz. Outros objetivos, e a maioria do meu público, é ajuste, é conversa, é toda uma interação que a gente vai tendo de consciência, né? Enfim. E vocês, como que vocês direcionam isso? Vocês têm uma linha específica? Vocês selecionam a estratégia que vão usar? Como? De que forma? No meu caso, eu sempre seleciono mais ou menos junto com o paciente. Então, a gente conversando lá com o cliente, né? Se o cara te relata que ele não sente fome de manhã, que ele só sente fome na hora do almoço, cara, não tem sentido tu colocar um café da manhã pro cara. Então, nesses casos, talvez seja interessante colocar um jejum ali de 12 horas para as pessoas. Então, se na anamnese o teu paciente relata lá que não lida muito bem com carboidratos, que se sente muito cheio, que tem distensão, etc. Talvez seja interessante tu botar uma dieta um pouco mais restrita de carboidratos. É que nem tu falou, tem algumas estratégias que realmente pode se encaixar melhor para o tipo de público, mas não adianta tu usar a estratégia perfeita se aquela pessoa não vai estar seguindo o que está prescrito. Então é muito mais importante, pelo menos no curto prazo ali, tu fazer uma estratégia onde a pessoa vai ter uma adesão, onde talvez não seja o plano perfeito para aquele primeiro momento, mas que ela consiga seguir em grande parte daquilo que foi prescrito e ter resultados para depois tu ir inserindo mais coisa e afunilando a estratégia. Né? Não sei como vocês fazem. Eu acho que tem 2 pontos principais quando um paciente chega até mim. Primeiro, se ele tem algum tipo de patologia, que a gente, cara, é uma dieta restrita dependendo como é que for o tipo de individualidade dessa pessoa, não tem muita discussão. E já tem outro fator, já tem outro paciente que a gente pensa que ele quer seguir aquilo por longo prazo. Então, talvez o primeiro plano alimentar dele não seja o perfeito, o mundo ideal, mas a gente tenta colocar algumas sementinhas ali que a gente consiga já ter um resultado independente, que ele, geralmente estético, que a pessoa quer, e também que ele consiga mudar aos poucos e ele entender o porquê que ele está mudando. Porque às vezes a gente coloca lá para o paciente um plano completamente diferente da vida dele. Ele não sabe o que ele está fazendo aquilo ali. Ele pode ter uma empolgação de 3 semanas ali tentando fazer uma dieta e depois ele vai parar de fazer porque ele não entendeu por que ele está fazendo ali. Então, às vezes, tu fazer mudanças gradativamente, com coisas pontuais ali, que realmente vai fazer diferença, e depois mudar os principais hábitos dele, aí eu acho que realmente vai ter um resultado legal, porque a ideia é depois a gente ter um cliente 6 meses, sei lá, dependendo do projeto dele, cara, liberar ele, porque ele vai aprender a comer. Se tu simplesmente largar uma dieta para ele não entender o que ele está fazendo, cara, tu perde o cliente logo em seguida. Porque ele vai. Passou da 3ª semana, ele desmotivou e tu nunca mais vai ver ele. Não, perfeito ali a colocação de vocês. É basicamente isso. Só que eu acho ainda
gostaria de acrescentar, eu acho que todos nós, a gente é um pouco enviesado por alguma coisa. Alguma coisa que a gente gosta, alguma coisa que a gente testou na gente e acha legal, uma coisa que a gente... Todos nós somos um pouquinho, né? Eu tenho os meus vieses também. Eu gosto muito, por exemplo, de uma linha mediterrânea de dieta. Eu acho lindo, eu acho fantástico. Além de, quando tu vai ler a linha, tu vê que, pô, apresenta muito benefício. Dependendo do nicho que tu está trabalhando, e eu tentei me nichar para esse lado, para um público que consiga fazer uma dieta mediterrânea, por exemplo, daqui a pouco é uma dieta um pouquinho mais cara, uma coisa assim, e não reclame, entendeu? Eu tentei me nichar e eu acabo jogando isso no paciente, tentando trazer ele para o meu lado. Cara, vai fazer uma dieta, ela tem que ser bonita, ela tem que ser gostosa. Até a Dessa sabe, a Dessa eu já atendi ela por um tempo. Eu gosto que façam comida bonita, entendeu? Eu gosto, o pessoal até debocha de mim. Em seguida eles postam comida feia e me marcam. Não sei o quê. Eu digo, cara, eu não reposto comida feia. Eu gosto, esse é o meu viés, eu gosto de comida bonita, eu gosto de uma linha mediterrânea e eu sempre tento, de alguma maneira, encaixar isso para um paciente. Por exemplo, tá? O que a gente vê numa linha mediterrânea? Cara, a gente vê muito gordura insaturada. Pô, tem castanha, bastante castanha, tem muito peixe. Então, eu tento fazer de tudo, por exemplo, aqui em Pelotas, eu tenho o contato do cara que vai trazer o peixe toda semana de Rio Grande e eu tento passar isso pro paciente. Ó, vamos facilitar a tua vida, por que tu não come peixe? Cara, eu não como peixe porque é muito difícil. É muito difícil. Não tem onde achar, não quero ir no mercado. Cara, eu vou te dar o contato do cara que vai te entregar na tua casa. Eu vou te dar o contato da Marina, que vai fazer um salmão na tua porção e tu vai só botar numa air fryer. Tu entende? Então, eu acabo, ainda assim, tentando influenciar para esse lado, que é um lado que eu acredito bastante, que eu gosto muito dessa linha mais mediterrânea de dieta. E eu acho também que, às vezes, o pessoal... não vai muito nutricionista, não gosta muito, que não, vai me receitar a mesma coisa de sempre. Então eu gosto de fazer essa coisa de, vamos fazer uma coisa bonita então, nem que seja no final de semana, vamos botar uma receita de alguma coisa legal aí para sair da monotonia. Para sair da monotonia, tem que ter uma carta na manga. Eu gosto muito de trabalhar assim com essa linha e o que os guris falaram ali, que para mim é o principal. Cara, hoje em dia a gente trabalhar no chutômetro, que nem muitos anos o pessoal trabalhou, eu vou te dar a vitamina D, 5.000 de vitamina D. Cara, tu não pediu o exame do cara, tu não sabe como é que tá a vitamina D dele. Eu vou te dar. Eu gosto muito de trabalhar com exame bioquímico, eu gosto de ver como é que tá o paciente. Cara, tu tá assim, não tem médico? Não tem não. Então eu vou fazer uma requisição de exame pra ti, eu preciso ver isso. Com certeza. E mostrar para ele, muitas vezes o paciente chega na gente, né, aqui falando de Pelotas especificamente, é encaminhamento médico. O médico mandou, o meu cardiologista mandou, meu endócrino mandou. Beleza. Mostrar para ele qual vai ser o benefício disso no médio e longo prazo. Cara, não é... Cara, ficar bonito é legal. Ficar, sarado é fantástico. Mas tu viver, tu chegar nos 60, 70 anos tendo qualidade de vida, é muito mais legal, entendeu? Não é quanto tempo tu vai viver, é como é que tu vai viver. E isso é uma coisa que pega muito e é a parte que eu tento passar para o paciente. Cara, tu vai estar trocando algumas coisas, tu tem prazer, mas tu vai ter prazer daqui a alguns anos se tu fizer isso hoje. Porque tu vai mudar o teu hábito. E depois de velho é muito mais difícil de mudar um hábito, né? Então eu sempre tento puxar para esse lado. Eu tento muito jogar com... Além de individualidade, né? Como a gente já disse, existem várias estratégias para aplicar com diferentes pacientes ou com o mesmo paciente em diferente momento da vida dele. Porque tem pacientes que, no momento, tá muito bagunçado, não tem como tu querer fazer uma dieta que ele vai pesar isso e aquilo, tu vai tentar administrar, né? E orientar ele da melhor forma para que ele não volte a comer bolacha e bobagem, isso e aquilo. Então, isso eu acho que é um ponto importante. E outra coisa, às vezes enxergar a longo prazo, que nem tu disse, como tu vai estar daqui a 60, 70 anos, falta muito tempo. E aí parece que tem uma neblina na frente dessa visão deles, entende? Então começar a mostrar o quanto vale a pena substituições a curto prazo. Não é deixar de comer as coisas que tu sente prazer, que são palatáveis, mas é substituindo por uma refeição mais bonita, que tu vai ter um contexto familiar, por exemplo, que tu vai preparar, tu vai ter todo aquele prazer de estar com os outros, né? Mas tu vai estar te nutrindo, te alimentando de uma forma melhor. No outro dia, anota como tu vai te acordar. Tu vai te sentir cansado, inchado, indisposto, ou tu vai estar te sentindo disposto, tranquilo para fazer as tuas atividades, mesmo passando um momento feliz com a tua família. Então, acho que jogar também com substituições deste momento e mostrando benefícios, tanto a curto quanto a longo prazo, é importante para que eles consigam enxergar a importância e o benefício de fazer essas mudanças. Porque o que mais pega é o dizer não, né? É o social, é fazer essas substituições, mas todo mundo vai estar comendo e eu não vou. É muito evento social, é muito aniversário, agora voltando os encontros, né? Então, tu tem que convencer de que vale a pena pelas sensações e benefícios que tu vai ter.
além dos estéticos, porque vai ser uma consequência, né? Mas de sensações. Isso é muito legal, porque, cara, se o paciente ou o cliente lá, seja como quer chamar, se o cara não está enxergando benefício naquilo, ele não vai fazer. Exatamente. E não adianta tu tentar fazer o melhor plano do mundo. Se o cara não enxerga um benefício naquilo, ele não Só vai... nas primeiras semanas não ali segue, vai estar cara. empolgado, não, porque é o cara. E olha lá, cara, o cara não segue. Se o cara não acha que não vai tirar nenhum tipo de benefício próprio para si mesmo, ele não faz. Porque ele está ali vindo de uma alimentação... Cara, para ele é mais gostosa, etc, cheio de coisa. Para ele não faz nenhum sentido ele começar a mudar radicalmente a alimentação dele por algo que ele não vê nenhum tipo de benefício. E realmente, às vezes com a alimentação, esteticamente, não é algo que a gente vê tão rápido assim. Então, por isso que é muito importante a gente sempre deixar muito claro a importância de uma alimentação mais regrada, mais direitinha, mais nutritiva, etc. Porque o cara vai estar ali nos primeiros dias, ele vai estar comendo coisas, às vezes, que ele não gosta, tendo que porcionar, etc. Ele não vai estar vendo resultado. E se ele não está vendo esse resultado rápido, é muito difícil ele seguir. Cara, um exemplo que eu gosto de dar bastante é... Pega o paciente lá, ele não tá muito afim, ele não tá vendo ali o longo prazo dele, ele não tá vendo, ele quer mudança estética e azar, e depois daqui 1 mês, 2 meses que ele arranjou o resultado estético, ele vai parar. Observe nos parentes dele mais velhos, quantos ali que chegou 50, 60, 70 com hipertensão, diabetes, algum problema cardiovascular. Cara, a maioria da população pode até se alimentar parecido contigo, ou talvez até um pouco melhor, só que é tantos anos repetindo os mesmos hábitos que talvez não seriam tão saudáveis, que aí chega com 50, 60, 70, diabetes, algum problema cardiovascular, remedinho para hipertensão, como se fosse tic-tac. Chegou aos 50 anos, depois de tanto tempo colocando... Tic-tac. Não, acho que tic-tac, acorda, toma um remedinho, vai dormir, toma um remedinho, como se isso fosse normal. Não, mas é bem assim mesmo. Então, tu não consegue... Tu tá vendo na tua própria família, tu acha que isso é normal, entendeu? A remédio para dormir tá na porra, nem fala, cara. Hoje em dia, o que eu pego, assim, acho que 6 a cada 10... Gente da nossa idade, né? 6 a cada Gente 10 da clientes nossa meu idade fácil, assim, o tomando pessoal remédio tá pra usando remédio para dormir. dormir hoje em dia. E Fácil, assim. patologias que estão normalizando, né? Isso é o que mais assusta, assim. Virou normal real, cara. Tipo, Não real. dormir real. direito. Cara, é Virou- absurdo. Ser hipertenso com 20 e poucos, né? Ou ter gordura no fígado com 20 E e poucos. restrição de sono, não sei na prática clínica de vocês, mas hoje em dia a galera dorme 6 horas, 5 horas por noite, Total. cara. É gurizada nova, assim, os caras não tem tempo para dormir. Eu entendo que às vezes a gente tem um período que a gente tá ali focado em outras coisas, que realmente não tem tempo para dormir 7, 8 horas, mas, porra, tem gente que dorme 5, 10 anos, 5, 6 horas por noite, cara. É que é uma geração que vai envelhecer mais rápido, né? A Sim, gente vai completamente. enxergar isso daqui a 10 anos. Quando a nossa Completamente. geração estiver É. com 40 anos, a gente vai ver quem realmente prestou atenção e cuidou disso aos 20 e poucos, 30, que é quando o corpo começa a pedir também uma atenção maior em relação a isso, e quem postergou. Primeiro que o que não se esconde é o excesso de peso, né? Que já começa a aparecer. Então, depois dos 30 e poucos, isso não... Quem não cuida minimamente da alimentação, não se exercita, esquece. Não tem como. Eu acho que é um reflexo natural, fisiológico, que a gente que trabalha com isso sabe. Não tá rolando, não tá se cuidando. E fora isso, são esses padrões fisiológicos que a gente começa a ver marcador inflamatório, né? O exame laboratorial e também o envelhecimento fisiológico da pessoa externamente. Tu vê pessoas hoje em Sim. dia com 30 e poucos anos que tu pensa, cara, o que aconteceu contigo? Né? O que houve? Exatamente por isso. Porque vive num estresse oxidativo sempre, não se alimenta direito, então o corpo não consegue nunca recuperar. Tem outro fator também que, cara, a gente encontra agora cliente com 20, 30 anos, 35, 40 anos reclamando de metabolismo, sendo que hoje em dia, cara, a pessoa se Eu já movimenta- fui essa. a pessoa se Eu movimenta já fui essa muito pessoa. bem. Quem nunca? Quem Não, nunca? eu né? cara, atendi esse tempo uma pessoa que era atleta lá com 18 anos, competia nas competições da faculdade. Aí com 26 anos reclamando de metabolismo, eu não. Tu não. Peraí, vamos descer um pouquinho. Simplesmente tu não tá fazendo nada hoje em dia, tu passa o dia inteiro sentada, tu pega um Uber, tu não caminha, tu não pega um ônibus pra ir até a faculdade. Não tem como comparar teu metabolismo, entendeu? E se a gente for pensar em linhas, tá? Linhas de dieta, assim, o que a gente hoje em dia mais vê na mídia, vamos discutir um pouco sobre isso, assim. E o que realmente tem aplicabilidade? Vocês já falaram um pouco da low carb. Vamos trazer para o pessoal o que seria uma definição de dieta low carb e quando que, de fato, a gente tem fundamento a gente fazer esse direcionamento dietético e para quais os pacientes que não se encaixariam com esse tipo de estratégia dentro da nossa prática. Então, vamos lá. Deixa dar uma aula para nós aí, né? Tá. Agora só os... Falando de ciência, tá? E esse é o principal ponto que a gente tem que falar, que é onde a maioria dos que são religiosos, low carb ou cetogênicos, onde eles pecam. Tá? Quando a gente vai falar de ciência, o que a gente tem? A gente tem 2 tipos de definição de dieta low carb. Uma vai dizer respeito ao percentual de calorias
totais do dia da pessoa que vem do carboidrato. Então, as DRIs, eu acho que eu recomendo 45% a 65% de carboidrato. Isso. Eu acho que é isso aí, né? O que estiver abaixo disso, então de 40 para baixo, é considerada low carb. Aí vai ter algumas variações, low carb mais extrema, aí em clínica a gente costuma usar abaixo de 30 para ser uma low carb e tal, mas abaixo de 40 é low carb. Então, estou falando de percentual de calorias do dia da pessoa que vem dos carboidratos. A outra conta que a gente pode fazer é em relação a gramas. Quantos gramas de carboidrato tem na dieta dessa pessoa? Quantos gramas tem? Cara, até 150 gramas, 150 para baixo, é considerado low carb. Isso eu estou falando de base científica. Tá? Base científica. Ou seja, eu falei para vocês aqui 2 métodos de se avaliar a dieta low carb, que são os 2 que se usa em artigos, que se usa na ciência. Nenhum deles falou sobre qual alimento é. Nenhum deles falou sobre, dieta low carb é a que não pode arroz, por exemplo. Tá? E o que eu quero te dizer com isso? Então, a definição de verdade é essa. Toda e qualquer dieta que tenha abaixo de 40% de carboidrato ou até 150 gramas de carboidrato. Óbvio que isso vai variar, porque daqui a pouco pega uma menina que a dieta dela tenha 1.200 calorias, se eu dou 150 gramas de carboidrato na dieta dela, 150 vezes 4 vai dar 600, dá 50% da dieta dela. Então, não seria uma low carb, porque é uma menina que está com uma dieta mais restrita um pouco. Mas, para a gente ter uma noção, em percentuais, se a gente botar abaixo de 30%, low carb sempre. Eu não estou falando, mais uma vez, de qual alimento. E aí, quando tu vai pegar exemplos bem claros para vocês, tá? Sobre low carb, principais vieses que as pessoas criaram. Batata inglesa, pode em low carb? Não. Batata inglesa não pode em low carb. 100 gramas de batata inglesa cozida tem 12,8 de carboidrato, tá? 100 gramas de batata. Batata doce, pode em low carb? Sim, batata doce é low carb. 100 gramas de batata doce cozida, 17,9. Qual é a lógica? É muito difícil as pessoas entenderem o que é contexto, cara. Mas aí que tá. muito difícil, Aí é a gente. nutrição do Instagram, entendeu? Não, O que exato. a gente tava falando. É. Da onde que vem essas fontes? De alguém que postou um dia e aí... Hoje eu perguntei isso pra uma moça, por que tu não come batata? Porque eu acho que o arroz é melhor, né? Se for comparar em volume, tu vai comer menos arroz do que batata. Sério que batata pode? Eu disse, mas da onde tu tirou? Eu vi no Instagram. Eu disse, pois é. Outra coisa da low carb também é questão de fruta, né? Banana não pode, morango pode à vontade. Não, exato. Esse é o ponto. Aí, low carb, tá? Kiwi é uma fruta low carb? Não, kiwi é uma fruta low carb. 100 gramas de kiwi, 15,8 de carboidrato, mais ou menos. Melão. Melão é low carb? Não, melão não. Tem 7 gramas de carboidrato, a porcaria do melão. Tu entende? Então, foi um erro muito grande. É um erro muito grande, repetido 1000 vezes, virou uma verdade. Tá? O que fizeram com a linha. Mas, em resumo, em suma, é uma dieta que tem uma restrição de carboidratos. Outra coisa, só para exemplificar um pouco mais pro pessoal. Tem uma restrição de carboidrato comparado, muitas vezes, à montanha de carboidrato que se consome. Porque quando vamos montar uma dieta low carb com 30%, 40% de carboidrato calculada, é carboidrato pra caramba, entendeu? Pra caramba. E Pra as pessoas que recebem, às vezes, falam, mas tu não falou que ia ser low carb? Mas tu tá fazendo uma dieta low carb? Não, não pode. Entende? Porque eles têm a ideia de que a low carb é muito restrita, então, mesmo estando calculado, não é. Só que é isso que a gente sempre tenta mostrar para os pacientes. Ninguém passa fome fazendo dieta direitinho, com os alimentos de verdade. A gente passa fome quando vai querer compensar os extras, ou quando vai querer fazer compensações de um final de semana, ou quando quer encaixar alimentos mais palatáveis, esses fits que são mais calóricos, então tem que segurar a caloria de alimento de verdade. Comendo comida, algum paciente de vocês passa fome fazendo... As pessoas não sabem a diferença entre low carb e no carb, né? Acho que tem que cortar tudo. E essa função do pode e não pode, como é que eu vou saber se pode ou não pode pra ti? Não faço a menor ideia, não te conheço. Outro ponto também, contrário também é verdade. Muitas pessoas, até na parte clínica nossa, muitas pessoas fazem low carb e não sabem, né? Quando a gente considera ali a... Exatamente. Inúmeros. quando a gente Inclusive, considera vários números, profissionais que criticam low carb, Fazem. quando tu vai pegar a dieta deles, sabem, é low carb. Eles não sabem. Olhando a não definição sabem o que eu tô ali. falando. Exato. Porque come um volume grande de carboidratos, né, que a gente bota ali os alimentos certos e dá uma low carb quando a gente vai olhar na gramagem ali, né? Exato. Tem essa função, às vezes parece que a gente é meio contra low carb. Cara, a maioria dos meus pacientes usam low carb, principalmente por emagrecimento, Só que aí a pessoa conversa com quero restringir mais, quero tirar mais carboidrato. Não, vou te mostrar aqui. Aí eu mostro ali o cálculo que eu fiz pra pessoa, a pessoa, nossa, não acredito. É que eu acho que pro público mais leigo, assim,
A low carb seria mais próximo de uma cetogênica na visão É isso dele, que eu ia sabe? dizer. Eu acho que no início se confundiu muito. É. O que é low carb e o que é cetogênica. Então, alguns alimentos que realmente tu não tem essa permissão, né, tão frequente na cetogênica, que tu vai ter que ser um pouco mais restrita, as pessoas já usavam isso para dieta low carb. Então, tudo se misturou. Até quando surgiu a low carb high fat, que aí sim, aí acho que confundiu a cabeça do pessoal totalmente, porque aí virou aquela parte boa, que é, eu não posso comer muito carboidrato, mas agora a gordura Pode eu estragar posso, quando quiser. né? Então, isso ficou muito difundido. Eu acho que tem uma coisa que o Rodrigo pode falar melhor, é a função das pessoas acharem que estão fazendo cetogênica consumindo um monte de proteína. As pessoas não conseguem ter discernimento sobre isso, eu acho que pode dar uma aula sobre isso. Com certeza, cara. Eu pego muito isso. Várias vezes tem encaminhamento de neurologista para cetogênica para epilepsia, por exemplo. Show, vamos embora, epilepsia. Ah, mas eu tô fazendo já. Eu tenho no meu consultório, maquininha, furo o dedinho, vamos ver. 0,1, 0,2 de beta-hidroxibutirato. Tem que estar a partir de 0,4. 0,4 para cima quer dizer que teu corpo está produzindo corpos cetônicos o suficiente para essa ser a tua energia principal, tá? E aí tu vai ver o que ela está comendo. Cara, o erro número 1, proteína, excesso de proteína, sem dúvidas. O excesso de proteína, o excesso de esqueleto carbonato de aminoácido vai jogar para o fígado um excedente ali e ele vai fazer glicose, um mecanismo chamado gliconeogênese. Então, ele faz glicose a partir de um meio não glicolítico. A própria gordura, o excesso de glicerol, inclusive, também faz gliconeogênese. É uma coisa que a gente tem que cuidar também, tá? Mas ok. E elas não entram em cetose, que seria o benefício para elas, uma epilepsia, por exemplo, seria estar no estado de cetose, elas não entram porque elas estão errando. E por quê? Porque elas pegaram, sei lá, a dieta do Atkins, tá? 1960 e poucos, o Robert Atkins, um cardiologista dos Estados Unidos, ele lança uma dieta para ir contra aquela que estava surgindo a função do colesterol, o estudo dos 7 países e tal, estava surgindo. Do case lá. Exatamente, do Keys, o Keys, né? É isso? É. E aí ele pega e lança uma dieta que vai exatamente o oposto do que o Keys está falando. O Keys está falando que não, que a gordura é o problema, que vai subir o colesterol, e ele vem e fala que não, o carboidrato é o problema. Então, tira o carboidrato e o resto tu toca, pode comer. E as pessoas, normalmente, quando querem entrar em cetose, cometem esse erro. Elas vão e erram por isso. E aí sim que não entra, porque tu fica estimulando essa via de gliconeogênese e aí sim que tu não entra. Tu acostuma o teu corpo a fazer glicose a partir dessa sobra E pior toda. ainda, né? Quando tá nessa fase, a letargia é muito grande, cara. Então a pessoa, além de não ter nenhum benefício, ela tem muito malefício. Exato. Então ela não tem rendimento, ela se sente cansada o dia inteiro, tem dor de cabeça, né? Porque tu não fica tá no limbo, chegando. tu fica no limbo. Tu fica ali no Tu meio fica termo no limbo. sempre. Tu não tem Exatamente. nem glicose suficiente, não tem glicogênio para tu treinar bem e tu não tem nem corpos cetônicos Exatamente. para fazer. Porque uma das coisas que seriam benéficas também de estar em cetose para o paciente que precisa estar é que o beta-hidroxibutirato ele tem aquele efeito poupador de aminoácidos, do mesmo jeito que o glicogênio faz isso, que a glicose vai fazer isso aí, o efeito poupador de aminoácidos, proteger a tua massa magra, o beta-hidroxibutirato também consegue fazer isso. Mas tu não consegue nem ter glicogênio muscular, nem ter beta-hidroxibutirato, aí sim, aí tu definha numa dieta cetogênica, entendeu? E a galera erra muito isso. Eu te dizer que 80%, Olavinho. Isso que foi um ponto bem legal, né? Porque as pessoas têm muito medo de perder massa muscular em cetogênica e tem bastante estudos já hoje em dia evidenciando aqui. Para ganhar massa muscular não é a melhor estratégia, mas preserva muito bem quem já tem, quem já é adaptado. Exato. Isso que eu ia dizer, acho que a conclusão, né, desse tipo de estratégia é: tudo bem, se tu queres esse direcionamento, tu queres testar isso, eu acho que tem pessoas que gostam desses desafios, né? Mas procura um profissional. Né? Primeira Total. coisa, procura um profissional, porque comer bem, tu não precisa de um profissional necessariamente para comer bem, né? Tu sabe fazer melhores escolhas, tu sabe o que de fato não é saudável, o que é saudável, o que seria indicado. Então, para se alimentar bem, ninguém precisa de um profissional específico para fazer essas melhores escolhas, melhores compras. Agora, para direcionamento, né, de direcionamento estético, direcionamento de saúde, cálculo do que eu preciso, bom, não basta só fazer melhores escolhas. Eu vou precisar desse direcionamento de cálculo de um profissional que trabalha com isso. E a minha dica é: procura um profissional, de preferência, um profissional que não anuncia que trabalha com isso. Porque normalmente quando pega os que anunciam, nutricionista, low carb, nutricionista quer, vegan nutricionista, cara, normalmente ele é totalmente enviesado, entendeu? Ele é totalmente enviesado. E, cara, isso aí normalmente é o que acaba dando um tiro no pé das pessoas. As pessoas vão ter uma impressão péssima daquilo, vão ter um resultado ruim, entendeu? E vão sair falando mal. E então tem razão. O jeito que foi aplicado nelas a linha foi muito ruim, entendeu? E a gente sabe, né, que uma dieta low carb
dentro desse contexto todo que tu disse, né, para quem tem esteatose hepática, resistência à insulina, né, diversas comorbidades relacionadas é uma das primeiras indicações, né? Como a gente disse, não precisa ser extremista, não precisa ser extremamente restritiva. A gente sim tem que abrir mão daqueles alimentos que todo mundo sabe que faz mal, né? Mas vários outros a gente consegue manter dentro da rotina, então não é aquele terror, né? Como justificam. E para uma perda de peso também se torna interessante, né? Porque a gente acaba tendo uma resposta bem significativa quando se tem adesão. E quais são os casos que a gente não deve fazer essa prescrição? Por exemplo... Só para voltar rapidinho, só para encerrar esse assunto, acho que o Rodrigo até poderia falar melhor sobre isso, que outro erro muito comum na dieta cetogênica é a exclusão de vegetais, né? Então o consumo de fibras fica muito baixo, as pessoas cortam todas as frutas que dá para encaixar, dependendo do estado de adaptação da pessoa. E vegetais, né? Eu acho que era muito comum, principalmente antigamente, as pessoas não consumiam nada de vegetal. Aquilo que eu falei no início da conversa, é uma cetogênica hospitalar que eles fazem. Cetogênica terapêutica, que foi a que surgiu mesmo, a dieta cetogênica, que era de hospital, era isso aí. Era nata, um pouquinho de queijo, morango. No máximo entrava morango, entendeu? E era isso, e as crianças ficavam por anos comendo questões isso. financeiras, provavelmente, também, né? Dieta hospitalar, né? Sim, então pegava o que era mais barato na época. E aí, quando tu vai ver, tu conhece um grande amigo, tu também conheceu ele, o Alexson Nobre, que é um amigão meu, que, pô, cara, ele é especialista em intestino, ele, pô, manja tudo de intestino. E a gente se conheceu por causa de dieta cetogênica, ele gosta muito de dieta cetogênica, ele sempre estudou também essa linha de, cara, por que estão dizendo que não pode comer vegetal ali? E a gente se conheceu por isso, por esse intermédio. Ele, um dia disseram pra ele, cara, tem um cara lá no sul que faz isso, né? Ele gosta, não sei o quê. E a gente começou a conversar. E a primeira vez que ele veio a Pelotas, 2016, 17, não sei, eu fiz uma cetogênica pra ele testar. Cara, pensa em pau de vegetal e isso não mexe em corpos cetônicos, não abala nada corpos cetônicos. Tem dieta cetogênica que eu monto, que depois até mostro pra vocês, de uma menininha aqui de Pelotas até. Cara, tem abacaxi, tem feijão e ela tá em cetose, ela tem muitas crises epiléticas, tinha 30 e tantas por dia em média, tá tendo 1, 2, entendeu? Imagina. E, cara, abacaxi, feijão, vegetal, eu nem boto, eu boto mínimo 150 gramas, que nem eu fazia contigo, mínimo 150 gramas e vai, entendeu? Nada disso mexe em corpos cetônicos. E eu falei nesse ponto justamente para as pessoas entenderem, né, que tem como fazer uma dieta cetogênica até mesmo palatável, cara. A gente consegue fazer tipo, refeições gostosas, botar semente, né, botar fibra, cara, botar vegetal. Muita coisa. Uma coisa engraçada até para comentar, curiosa, na verdade, para comentar que vocês, talvez algum de vocês até fosse meu colega na época, quando eu estava fazendo bioquímica com a Rejane Giacomelli. Eu tava. Tu tava? O Gu, então, era meu colega na época. Eu estava fazendo Bioquímica 2 com a Rejane Giacomelli e ela, por motivos pessoais dela, ela virou vegana. Eu posso falar porque ela conta essa história também, então eu posso citar. Virou vegana e tá. Depois a gente vai falar sobre dieta vegana. Um dos erros de quem vira vegano e não equilibra bem as coisas é errar a mão no carboidrato. Total. Pra bater proteína ali. Porra, não bate proteína. Sem suplemento. Tu erra a mão no carboidrato e a Rê é uma... Porra, ela era diretora da farmácia, dava aula de bioquímica pra caramba, um monte de coisa, então não tinha tempo de treinar direito, não tinha tempo de nada. Ou seja, é uma pessoa que se dá um excedente calórico para ela mesmo, com um excedente também de carboidratos, ela vai engordar. Uma menina, ela tem 1,56 m, entendeu? Então, acaba engordando e ela é professora de bioquímica e manja muito de exame laboratorial. Parâmetros bioquímicos todos, foi um horror, né? Um horror, e ela se apavorou e ela veio para mim. Eu era aluno dela, sabia que eu gostava, Rodrigo, tu me ajuda? Tu acha que dá pra gente montar uma dieta cetogênica para mim, eu sendo vegana? Eu falei, Rê, cara, mas pô, eu tô estudando. Ela, Rodrigo, vamos fazer como se fosse um trabalho de classe. Faz para mim, vamos tentar. Eu falei, vamos embora, vamos tentar. E a gente fez na Rê, o Gu é colega, ele sabe. A gente tirou até foto, fez tudo, depois fez os exames dela de novo. Cara, dá pra fazer só com vegetal. Isso eu quero dizer pra vocês. Aí o pessoal tira vegetal de dieta cetogênica e eu digo, por que burro? O pessoal pensa só na gordura e não pensa nas fibras. É muito absurdo isso. Não dá. E as fibras a gente pode considerar um macro essencial, cara, hoje em dia, assim. Tipo, Com certeza. essencial. Cara, essencial. com certeza. O conhecimento que a gente tem de microbiota hoje em dia é algo essencial, não tem o que discutir. A pessoa que for contra isso tá totalmente atualizada. Que nem o doutor que falou não comam vegetais. Né? Que nem cara que come um monte de carne crua, lá, nada de salada, nada de vegetais e a seringa esconde, né? Não, isso da dieta carnívora nem tem pra gente nem entrar nesse assunto, cara, porque... Não dá pra dar moral pra louco. É idiotice. É verdade. Não tem nem que falar sobre isso. E só para complementar ali o que tu falou de aplicabilidades, tem algumas questões clínicas, por exemplo, na SOP mesmo, síndrome dos ovários policísticos. Na menina que apresenta um quadro de resistência à insulina, que tu vê ali que tá feio, o metabolismo dos glicídios dela, é interessante usar. E
tem resultado bom, é legal. Hipertrigliceridemia, cara, a gente Low sabe... carb. Exatamente, de usar uma low carb. Desse jeito que a gente conversou agora, cara, bota perfeito. feijão, bota batatinha, né? bota Mas o que quiser, uma e das, funciona, uma das eu garanto. principais formas de tratamento para SOP é entrar com uma dieta low carb, exatamente. né? Exatamente. Mesmo que exista todo o tratamento medicamentoso, eu tenho pacientes que conseguiram parar o tratamento medicamentoso depois da adesão à dieta. É impressionante. Sim mesmo. E aí que tá, tu fez direito a dieta, entendeu? Esse paciente foi recebido por ti, eu te conheço, sei como é que tu é, tu tratou ele bem, tu acolheu ele e tu fez uma dieta que foi eficaz para ele, uma dieta low carb que foi eficaz para ele. E aí vem gente falar que, não, você não serve para nada. Não, também não. Do mesmo jeito que a gente vai falar que serve para tudo, tá errado, quem falar que não serve para nada, tá muito equivocado também, entendeu? Pois é, esse assunto eu acho que é legal também a gente entrar. Eu até já falei isso aqui, acho que foi no podcast com vocês, gurias, de uma paciente que chegou numa dieta low carb montada para ela, com 50 anos, querendo, o objetivo dela era hipertrofia. E aí eu disse, olha, com a idade que tu tens, com o treino que tu faz, ela ficava em jejum de 16 a 20 horas por dia, né? E com essa restrição de carboidrato, eu não vou fazer milagre, entendeu? E as pessoas não entendem. Muitas pessoas que não têm acompanhamento, né? Almejam hipertrofia, definição, enfim, ao mesmo tempo que também querem perder gordura corporal e pensam, vou restringir carboidrato, porque assim eu vou conseguir otimizar os meus resultados. Eu queria que a gente falasse sobre isso. O quanto para esse tipo de objetivo, né, de ganho de massa muscular ou de definição, para quem ainda não tem essa construção muscular, não é, de certa forma, a melhor estratégia, né, para esse direcionamento. Pensando em aumento de calorias, uma das variáveis mais fáceis de aumentar, até pela atividade, é carboidrato, entendeu? Então, às vezes, a gente vai lá, ajusta uma boa qualidade de gordura, uma boa quantidade de fibras, uma quantidade adequada de proteína. É muito mais fácil a gente ajustar o carboidrato ali, principalmente pessoas que treinam, que têm um gasto energético legal, têm um perfil lipídico e um controle glicêmico legal. É muito mais fácil a gente ajustar o carboidrato que adicionar gordura. Às vezes, a gente coloca muita proteína ali. Eu vejo erro bem comum em cara que é bodybuilder, que acha que tem que comer um monte. Coloca um monte de frango lá no almoço e não consegue comer quase nada. Porque, obviamente, a proteína vai dar muita mais saciedade do que colocar um carboidrato, entendeu? Então, às vezes, prejudica muito mais a pessoa consumir tanto de calorias que necessitaria, diminuindo o carboidrato. Não faz sentido em alguns momentos. Principalmente quem treina, que tem um gasto bem grande, né? Eu acho que o ponto principal também disso daí que tu falou é o seguinte, é a gente entender o que é a hipertrofia. O que é? A hipertrofia é uma adaptação do corpo a um estímulo externo. Tá? Qual é o estímulo externo? No caso, o treinamento resistido, a musculação. Tá? Tu vem e tu bate no teu corpo com o peso, treinamento resistido. O teu corpo, primeiramente, tem uma baixa, tanto que se tu treinar a perna bem, amanhã tu vai estar até mais cansada, mais letárgica, porque tu vai estar cheia de inflamação, tu bater no teu corpo. Qual é a ideia? Que tu supercompense. O corpo entender, cara, se ela me bater de novo semana que vem assim, eu vou morrer. Eu preciso ficar maior, preciso ficar mais forte. Então, falando de um jeito bem simples, a hipertrofia nada mais é que uma adaptação do teu corpo a um estímulo externo. Só que se tu ficar repetindo o mesmo estímulo externo, com o mesmo volume, mesma intensidade e tudo mais, daqui a pouco o teu corpo se adapta a isso. Tu precisa melhorar esse estímulo externo. E o carboidrato é o principal macronutriente quando a gente vai pensar em desempenho. Então, quando tu restringe carboidratos de uma pessoa, normalmente tu está diminuindo o desempenho dela no treino. Quando tu diminui o desempenho dela no treino, tu vai diminuir também o potencial anabólico dessa pessoa. Porque o estímulo ela não vai conseguir evoluir nesse ponto aí. E o outro ponto também, pensando primeiro no estímulo, tá? Base de anabolismo, isso aí. Cara, tu tem que treinar bem para o teu corpo entender que aquilo lá foi um estímulo decente. Não é qualquer treino que vai fazer tu evoluir. Não adianta aumentar a quantidade de comida e a pessoa treinar fofinho. Uma hipertrofia. Não, e às vezes a pessoa pensa que vai conseguir ter um bom desempenho mesmo com essa restrição. Cara, só se tu tiver um recurso por fora. Senão Exato, não vai, não vai. É que nem o descanso, né? O cara que dorme, que nem tu disse, menos de 6 horas por dia e até faz a dieta e treina, não vai ter o mesmo desempenho. Não tem como, entendeu? Isso é fisiológico. Isso é bem evidenciado também na literatura hoje em dia. Quem não dorme 7, 8 horas por noite, o desempenho, seja em ganho de massa muscular ou em perda de gordura, é prejudicado. Não tem o que fazer. E o outro ponto da restrição de carboidratos, pensando no caso da tua paciente, que ela buscaria uma hipertrofia, primeiro que ela vai perder desempenho no treino, então isso aí tu já corta o início da cascata toda que a gente precisava. E o segundo ponto é o efeito, sim, protetor de aminoácidos, que vai ter o carboidrato, que vai ter a glicose nesse papel aí. Olha o papel disso. A sinalização da insulina, quando tu bota um carboidrato, vai sinalizar um eixo chamado mTOR. Pensando em anabolismo, a gente tem que ter essa sinalização, é importantíssimo. Então, tu fazer uma dieta low carb ou cetogênica para o cara ganhar massa muscular, cara, não tem lógica
Alguma. A não ser que, o paciente, ele, mais uma vez, ele é epilético. O paciente, ele tá, e mesmo assim ele quer tentar ganhar, beleza, vamos fazer. Mas não vai ajudar. Não vai ser isso, entendeu? Perfeito, exatamente isso. Nem tem que falar mais depois disso. Não, até porque se ele tem alguma comorbidade, vamos supor, a paciente, vamos aumentar o quadro, tá? Essa mesma paciente me apresenta resistência à insulina, vamos supor. A gente até pode inicialmente, então, trabalhar com esse tipo de estratégia, né? Para melhorar toda essa resistência e depois gradativamente ir aumentando esse carboidrato, pensando no objetivo estético e fazendo controle, controle de exames, né? Fazendo essa análise. Agora, num primeiro momento, não existe, né? Até porque se tiver com uma resistência à insulina, talvez seja melhor resolver esse quadro que a gente falou do que a gente entrar em um superávit calórico, o que vai agravar ainda mais o quadro, né? Então, a própria resistência à insulina iria favorecer um ganho de gordura em vez de um ganho de massa muscular. Então, talvez se fosse mais interessante no primeiro momento, mas depois tentar... E tem outro ponto também, avaliar a qualidade do carboidrato e o horário que vai usar essa quantidade de carboidrato. Às vezes a pessoa não tem um controle glicêmico legal ali e tu está com um monte de carboidrato como se num horário inadequado, hoje a gente sabe muito bem sobre nutrição, e coloca uma quantidade ali, um alimento, sei lá, vou chutar aqui um doce de leite para uma pessoa que treina muito pouco. Isso está numa moda. Cara, tá numa moda tão absurda para pessoas que não treinam bem, que até depois a gente vai falar sobre bastante dieta flexível. Todo mundo colocando isso. Eu tenho alguns ódios e eu acho que o Rodrigo vai ter mais que eu aqui. Então, acho que qualquer qualidade de carboidrato, vou colocar ali, azar, eu preciso de carboidrato, o cara me falou que eu preciso de carboidrato para ganhar massa muscular e para treinar, e chega na realidade, cara, é muito ruim a qualidade da alimentação dele, não é só do carboidrato. Né? E principal também de resistência à insulina, como tu falou ali, cara, vamos resolver a resistência à insulina dessa paciente? Vamos. Primeiro, faz ela treinar bem. Quando tu bate bem no músculo, tu aumenta muito a captação de glicose por esse músculo. Eu ia complementar com isso, porque tu já vai resolver parte da patologia também, né, com o treino melhor. E só para falar pro pessoal que não é tão da área assim, o que é resistência à insulina? Como assim? A insulina é a vida inteira. Quando entrou glicose no sangue, ela foi liberada pelo pâncreas, ela vai lá, pega pela mãozinha, vai lá e leva pro tecido-alvo. Vai lá e leva pro músculo. Abre a portinha do músculo, larga lá dentro. Leva pro cérebro, larga lá dentro. GLUT3. Faz a função dela. Por que de uma hora para outra ela não consegue mais transportar? O que está acontecendo? Esse cara tá com... Aí a gente vai falar de liberação de interleucina 6. Esse cara tá com... Tá inflamado. Processo inflamado. Esse cara tá inflamado. E o ponto é, o que causa inflamação? O que causa inflamação? Principalmente gordura visceral. Essa gordura da região da barriga é a principal responsável por essa liberação de citocinas pró-inflamatórias que vão levar à resistência à insulina. Ou seja, a gente tem que, primeiro de tudo, fazer esse paciente perder gordura da região da barriga e bater forte no músculo dele. É até um cuidado que a gente tem que ter quando o paciente já tem o manejo de um endócrino junto, já aconteceu comigo 2 vezes isso, e ele usa, por exemplo, metformina, tá, para controlar a glicemia, e tu entra com dieta e conversa com o personal dele e fala, cara, bate. Hipoglicemia. Bate. Chega hipoglicemia noturna. Eu gosto muito de usar. Pessoal que tem condições, eu uso muito Libre. Para quem não conhece, é um adesivinho que a gente cola no braço do paciente e ele consegue monitorar. Se o cara está tendo uma hipoglicemia de 60, baixou de 60 na noite, já começa a dar o bip, bip, bip e acorda quem está dormindo com ele, por exemplo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que resolver. Cara, o que o Gu falou ali? Inclusive a resistência à insulina vai piorar porque o cara vai ganhar cada vez mais gordura se eu fizer superávit calórico. Resistência à insulina, a insulina não transporta nem glicogênio, tá? E ela não transporta aminoácido para dentro do músculo. Tu não hipertrofia se tu tiver com uma resistência à insulina. Década até do início de 2000, fisiculturistas faziam o quê? O famoso bulking sujo. Que era comia pra caramba, 6.000 calorias, 7.000 calorias, 8.000 calorias e ficava umas porcas. Tá? Ficava horrível. Bonecão da Michelin, aquele, só pneu. Tá? Tu não vê uma veia no corpo dos caras. Arrasando o triforte. E aí, pra quê? Aí pra entrar no cutting. Retido. Pra entrar no cutting. No cutting, aí eu botava de tudo, diurético mais forte, botava de tudo. O que a gente viu com o passar do tempo? Chega uma hora, e a gente tem algumas métricas para usar, isso aí até com o próprio adipômetro se usa, que se o atleta aumentou muito a dobra cutânea, por exemplo, da região da barriga, corta, acabou o booking dele, cara. O corpo dele não tá mais respondendo a isso, entendeu? Vale a pena parar, sensibilizar e voltar. Porque é legal de falar, né, Rodrigo, que mesmo uma alimentação mais limpa possível, em superávit calórico, de pouquinho em pouquinho, vai gerando uma certa resistência à insulina. Porque a gente tá comendo a mais, é algo inevitável que vai gerar, por mais limpa que seja a dieta. Claro que quanto mais limpa, mais prolongado vai ser esse efeito até chegar lá. É bem legal tu tocar nesse ponto, porque eu acho que isso desmistifica também muita coisa. Assim como as pessoas pensam que só comer bem já vai gerar emagrecimento, não. Eu posso comer extremamente saudável, né? Não ter consumo de alimento industrializado, me exercitar. Se eu tiver em superávit calórico, eu não vou emagrecer.
mesmo que sejam comida, né? Alimento de verdade. Fora os adicionais que as pessoas acabam colocando, por exemplo, um prato de arroz, feijão, carne, tá? Vamos supor, vai ter ali entre 400 calorias, 300 e poucas calorias. Agora, se eu coloco azeite demais, se eu coloco um bacon no feijão, se eu coloco um queijinho na carne, aquele prato de arroz, feijão e carne que foi programado, que deveria ter 300 e poucas, 400 calorias, vai a 700, 800. Tá, mas eu tô comendo saudável. Tá, mas só um pouquinho. Vamos ver aonde que tá sobrando aí caloria que a gente não tá enxergando. Então, mesmo comendo comida de verdade, assim como o que tu citou. Muitas vezes, comer alimentos do bem, vamos chamar assim, né, para o pessoal entender melhor, mas numa quantidade absurda, isso também vai acabar te prejudicando, mesmo que num primeiro momento pareça ser interessante para uma hipertrofia, né? Tu precisa desse direcionamento de cálculo. E outra coisa, distribuição, que eu acho que é o que muitas pessoas leigas têm dificuldade, distribuir essas calorias ao longo do dia, não concentrar toda a proteína num horário, não concentrar todo o carboidrato num horário, saber manejar isso. E aí, para isso existe... É que eu acho que um dos maiores erros, quando a gente pensa em ganho de massa muscular, é subir as calorias muito rápido ou sujar muita dieta achando que quanto mais tu comer, mais rápido tu vai crescer. Sendo que a gente tem uma limitação para o ganho de massa muscular. E quando a gente ganha 1 quilo de massa muscular, a gente aumenta somente 13 calorias no nosso metabolismo. Então, a gente não vira uma máquina de queimar mais calorias porque a gente ganhou 2, 3 quilos de massa muscular. E é muito difícil tu ganhar 2, 3 quilos de massa muscular, né? Leva tempo, leva meses, não é algo tão simples assim. E até essa função de limitação de hipertrofia, né? As pessoas vão lá, sei lá, tô falando um homem saudável, magro, come 1.800 calorias por dia ali, tô chutando alto, às vezes nem come tudo isso. Ah, não, tô vendo ali que tem que comer um monte, que o cara lá da academia falou que tem que comer um monte, aí do nada ele começa a comer 3.000 calorias, 2, 3 meses depois já tá bem retido, já tá gordinho já, e acha que não, tá maravilhoso aquilo ali. Cara, não é bem assim, nosso corpo é limitado, não é bem assim pra gente simplesmente começar a ganhar massa muscular, né? Uhum. E qual é o outro tipo de estratégia que vocês veem bastante no consultório, como tu citou da dieta flexível? Cara, eu vou falar da dieta flexível porque eu vejo bastante isso. Deixa ele desabafar, agora é a vez dele, né? Cara, tá muito comum nessa questão de blogueiras, enfim, a gente pegar plano pela internet. É muito fácil, a gente simplesmente ali... Hoje em dia tem várias calculadoras, a gente estimar o nosso gasto energético. As pessoas vão lá, pegam o calculador e estimam mais ou menos o que ela vai gastar no treino. Normalmente superestimam, né? Um treino que deveria ser de 300 calorias... No máximo 300 calorias, a pessoa acha que treinou 600 calorias. Uhum. Aí ela vai lá e conta, sei lá, tem 2.000 calorias para consumir, imaginando que ela quer emagrecer. Aí ela simplesmente bate os macros, porque ela sabe que tem que comer proteína. Ela tem que comer proteína, tá, tem que comer 2 gramas de proteína por quilo, beleza. Calculou ali, e aí ela coloca qualquer coisa nesse carboidrato. Qualquer coisa, não pensa na fibra, não pensa na salada, não pensa na qualidade de gordura, e ela simplesmente pensa em bater os macros, pensa em bater as calorias e isso traz uma felicidade momentânea, né? Pá, agora sobrou caloria de carboidrato, eu vou botar qualquer coisa. Não, e faz ser uma dieta burra, porque a pessoa pode passar fome. Ela não pensa no contexto de que alguns alimentos a gente pode comer em maior volume e ter menos calorias. A pessoa só pensa em bater calorias e macros, e aí dá 3 horas, tu morrendo de fome. Tá, não, mas já bati meus macros do dia. O que eu faço? Vou dormir, então. Não faz sentido, entendeu? É aquela clássica dieta que o cara come de tudo ali que pode no dia e falta proteína e toma whey proteína. O cara come bolo o dia inteiro, mas cara, acontece muito isso na prática, né? O cara mete lá 60, 70 gramas de whey por dia porque estourou gordura, estourou carboidrato. Né? O que eu acho, tá? Desse tipo de... Comer o bolinho ali, hoje da noite não vou comer arroz. Eu acho que é um tipo... aquela mesma história que eu citei da cetogênica, que vem com aquela ideia para leigos de que eu posso comer tal alimento de forma liberada. Então, isso parece interessante num primeiro momento. Por que não tentar? A dieta flexível, tu vai calcular ali as quantidades de caloria, né? E isso é uma estimação, né? Porque não tem como saber, tu vai estimar isso quanto que tu vai usar, não tem como tu ter ideia. E nós geralmente superestimamos. É muito difícil. A gente sempre vai achar que a gente está gastando muito mais do que imagina. Eu participei de um projeto de pesquisa ali da ESEF, né? E a gente fazia 5 tipos de treino diferentes e na teoria a gente gastaria ali a mesma quantidade de calorias. Acho que era 200 calorias, se não me engano. E a gente tinha que depois responder, fez o treino e tinha que responder um questionário imaginando o que eu deveria consumir para suprir aquelas calorias que a gente gastou. Cara, foram 5 treinos diferentes, eu fiz. Os 5 treinos diferentes eu falei alimentos completamente diferentes, densidades completamente diferentes.
E tu imagina pra uma pessoa, ela vai lá, fez um treino de crossfit, colocou no reloginho dela lá, 700 calorias, pá, hoje tá liberado hambúrguer. Cara, não é bem assim, a gente é muito falso com nós mesmos. Então, exatamente, eu acho que a gente superestima o que a gente gasta e subestima o que a gente consome. Mas tu poder pegar, né, uma dieta que não existe alimentos proibidos, tu só vai pegar as calorias que tu vai poder consumir. Então, isso parece interessante num primeiro momento. Pode até dar resultado inicialmente, porque a pessoa tem uma alimentação ruim. É isso que eu ia dizer, exatamente. Se tu vai sair de uma dieta com muito mais caloria e uma dieta completamente suja, num primeiro momento, obviamente, que vai te trazer resultado. Mas tu não pensar na qualidade desses alimentos, tu sabe que dificilmente tu vai mudar tua composição corporal, dificilmente tu vai melhorar o teu desempenho no treino, dificilmente tu vai conseguir ver resultados, inclusive de melhora de exame laboratorial, né? Sem um direcionamento de quais macros que eu estou usando, qual é o meu direcionamento dietético. Porque o que as pessoas fazem é sujar a dieta. Já que eu tenho o X de calorias, eu vou comer qualquer coisa, porque eu só tenho que bater essas calorias, sem pensar em fibra, que nem a gente disse, sem pensar em qualidade nutricional nenhuma. Logo, não vai se manter a longo prazo. Não, e realmente, quando a gente pensa em emagrecimento, de fato, cara, dá pra gente emagrecer comendo só sorvete se a gente quiser por dia, porque Sim. vai estar faltando energia ali, a gente vai emagrecer. Mas quando a gente pensa a nível de saúde, de nutrição mesmo, de aspecto de pele, de cabelo, tudo mesmo, tipo, lado estético, lado físico e bioquímico, que seja, a gente não pode enxergar os alimentos somente como calorias e macronutrientes, tipo, é um simplismo absurdo. Principalmente quando a gente olha para nós, que somos profissionais da área da saúde, né? Tipo, e tem muito nutricionista que na prática faz isso. Os caras calculam ali só calorias e dão lista de substituição, não considera nenhum tipo de micronutrientes dos alimentos. E a pessoa fica 100% livre para escolher os alimentos que ela consome, somente respeitando a quantidade. Então, na minha opinião, é algo que não vai muito de acordo com a nossa prática, assim, que a gente estudou, etc. Queres? Concordo plenamente com vocês. Prefiro não falar para não ser preso. Sabia que o Rodrigo tinha uma opinião bem pior que a minha. Não receber nenhum fui tipo de tranquilo. processo, então eu prefiro ficar quieto. Não, mas é aquilo mesmo. Para uma pessoa que não faz nada, ter pelo menos controle calórico, ela de só, macro, ela só aumentou a quantidade de proteína dela, que normalmente é muito baixa, ajustou É. ali os horários, colocou uma cara. proteína pós-treino que ela não fazia, e isso já vai dar resultado. É aquilo que a gente bate na tecla sempre, depende muito de cada pessoa. Pega uma pessoa que come muito, muito mal e ela ter pelo menos controle calórico ou de macronutrientes, tá, cara, de início tudo bem, você tem o mínimo de controle possível, então já tá bom, aos pouquinhos vai melhorando. Então sempre é o contexto que a gente tem que considerar. Né? A gente até já conversou, nós três, sobre isso. Eu vou fazer essa pergunta pra ti, porque eu acho bem interessante. Tá bem. Não é nada demais. Senti. Qual é a maior dificuldade que tu encontra dentro do consultório, assim, com os teus pacientes? Com a maior dificuldade que eu encontro, quando eu encontro mesmo, eu encaminho pra ti. Quando eu encontro uma dificuldade, inclusive encaminhei Pois uma é, eu hoje pra ti. recebi, eu vi. Marcou dia 15, eu acho, já. Quando eu encontro uma dificuldade muito grande, eu encaminho. Minha dificuldade dessa é a seguinte. Eu gosto muito, a gente já trabalhou junto, sabe? Eu gosto muito de resultado. Eu gosto muito de ver essa evolução. Eu gosto. Eu sinto muita vontade de ir pra clínica sabendo, cara, esse cara aqui tá fazendo tudo. Esse cara que a gente marcou o exame dele para daqui 2 meses e tem que estar bom. Eu gosto muito disso. Quando o paciente chega lá, quando o paciente chegou lá, eu tento dar alta. Eu digo, chegasse, cara, fantástico, já conseguisse te manter um tempinho aí, estás livre de mim. E às vezes ele não quer estar livre de mim. Às vezes ele quer seguir. E nessa parte do seguir, depois que a gente chegou no lugar, depois que ele já aprendeu o caminho, eu tenho uma dificuldade de seguir. E eu penso, tá, o que eu vou fazer com ele? Vai vir daqui 21 dias para conversar comigo? Tá igual. Eu vou conversar o que com ele? Ele não tem um objetivo. Eu preciso ter alguma coisa para... Eu gosto disso. Eu gosto de trabalhar assim, gosto de trabalhar com cara. A gente tem uma coisa. Em 6 meses, a gente tem que recuperar. Essa tua glicada aqui tem que estar boa. Tu tem que ter tirado pelo menos o fibrato. Vamos melhorar isso aí? Vamos. Não, tua barriga, vou casar. Sabe, eu atendo muitas noivas aqui na cidade. Vou casar. Cara, vamos embora. Daqui a pouco chegou lá, ela tá magra, ela voltou depois da lua de mel e tá bem ainda. E digo, tá, o que vamos fazer agora? Não, agora eu só quero manter, eu vou ficar aqui. Eu tenho essa dificuldade. E eu sei que tu manda muito bem até. Eu gostaria de aprender um pouco contigo, porque hoje eu encaminhei uma paciente já porque eu tenho essa dificuldade. Não, mas eu acho que isso é perfil. A gente até conversou sobre isso esses dias no almoço, né? É perfil. Eu adoro essa parte. Portanto, que tem pessoas que estão lá. Eu acho um máximo o paciente que está lá há 5, 6 anos. Eu não canso disso. Eu acho um máximo porque eu acho que depende muito do perfil que procura, tá? O perfil que me procura, ele é muito um perfil que já está acostumado com recaída. Então, o meu desafio é
esse cara não vai ter recaída. Eu vou fazer esse cara se manter o máximo de tempo que eu conseguir, sem recaída, e quando tiver, porque é normal, vai ser muito mais rasa do que as anteriores. Eu gosto de conhecer sobre o contexto de vida, sobre as dificuldades, porque eu não tenho um público que é tão minucioso, muitas vezes, como o teu. É um público que vem mais para aprender a se relacionar com o alimento, entende? E não uma dieta específica. É um público que muitas vezes tá muito bagunçado, assim, são coisas absurdas que tu acaba escutando ou que direcionam totalmente a parte emocional para a parte alimentar. Então, o meu trabalho jamais vai ser em 4 meses, em 6 meses. É muito difícil isso acontecer, vai ser muito mais a longo prazo. É que tem pessoas também que o fato delas terem uma consulta no nutricionista ali, elas já se cobram mais de seguir mais um plano alimentar. Sim. E tem casos, quando a pessoa, por exemplo, tu dá alta, claro, depende de casos, tu dá alta a pessoa e ela, sem ter esse retorno e sabendo que vai voltar daqui a tanto tempo, às vezes ela desanda, né? O fato de tu passar a responsabilidade para alguém. Por Exatamente. Daqui a 2 meses eu tenho que ir no Nutri, eu quero estar com X de peso, X na minha estética. Se tu não ter essa resposta para alguém, depender só de ti, a gente se sabota demais. Mas aí que tá o ponto. A pessoa tem que querer alguma coisa. Exatamente isso. Quando a pessoa não quer nada. E eu fico, beleza, daqui a 2 meses, como tu falou, ela vai vir ver, ela quer estar igual. Então vamos crescer. Eu começo a ver, cara, eu duvido tu fazer uma maratona. Eu começo Eu já fiz isso. Não, tu tá bem, mas eu acho que tu não consegue escalar. Multiverse, eu acho que tu tá muito fraquinho. Eu duvido com esse percentual de gordura aí tu sai correndo. Não tem, boa. cara, não tem, porque, tipo, eu preciso disso, não. Sim. É que tem pacientes que chegam até mim, imagina, com episódio compulsivo ou com transtorno. Nesses casos, acho que o né? Rodrigo também não pega caso assim, né? Então, não, é que são perfis, a gente tava falando sobre isso, a gente gosta de trabalhar de uma forma completamente diferente. Assim como, se chega um paciente até mim que tá muito bem esteticamente e eu acho que a pessoa tem que manter, senão ela vai direto para um transtorno alimentar, eu começo a ficar nervosa. E ele gosta, porque ele vai dando mais desafios para aquela pessoa, porque ele acredita no potencial daquela pessoa. Eu já fico assim, sério? Mas pra que mais? Como assim? Vamos manter e daqui a pouco, entende? Porque eu já fico sempre pensando num lado mais patológico, que é o que eu vejo muito mais na prática. Sim. Não, e eu e a Dessa, pior que a gente troca um monte de paciente mesmo. É? Em seguida, ela manda, ela falou, Rodrigo, ela tá Resolve. magra, ela quer mais. Agora, te vira. Eu não sei, então não é Mas é legal isso, né? Eu fico nervosa. E isso é muito legal, porque a gente vê na profissão, cara, as pessoas geralmente ficam um contra o outro, né? E fala mal, profissional do outro. Sempre fala isso. E é muito legal ter um network, assim, cara, e abre muita porta tu ter um network. Muita. E saber as tuas limitações como profissional, Exatamente, cara. entendeu? Exatamente isso. Que é isso, tipo, as pacientes que eu já encaminhei pra ele são pacientes que não chegaram no meu limite, Muito entende? bem, por sinal, só pra deixar claro. Muito bem as pacientes, mas elas queriam, tipo, coisa de fisiculturismo. Claro. Exatamente. E eu gosto, essa parte minuciosa do... Sim, eu curto vamos também. X Eu prefiro gramas, isso. vamos mexer na água, vamos... Eu gosto. Eu prefiro também Eu essa gosto. parte. E eu sou da parte mais estética, mas dentro de um contexto saúde, porque eu já vi muita coisa ruim, né? E eu tenho muito medo, sempre tenho muito receio. Pezinho atrás. Do que sempre. E é aquele ponto que eu falei no início das dietas. A gente acaba passando o nosso viés um pouquinho pro paciente. Exatamente. De coisas que a gente... E eu sempre, me conhece há 20 anos pelo menos, eu sempre fui, cara, muito chato. Muito chato com dieta. Agora eu tô bem mais de boa até, agora eu sou um cara tranquilo. É verdade. Mas A gente vai jantar depois? Vamos jantar depois, aí vocês vão ver como eu tô Deus legal. do céu. Vocês vão ver como eu tô legal. Cara, eu queria soltar um ponto, se o Rodrigo lembra de uma aula de genética no ângulo lá, no intervalo, que tinha uma colega nossa comendo um tipo de refeição. Um tipo de refeição. Ai, meu Só Deus. imagina o tipo de refeição. Eu só queria lembrar se o Rodrigo lembra a reação que ele teve, cara. imagina o tipo de eu lembro refeição. Até hoje essa reação foi maravilhosa. Olha o que ele falou. Cara, pode falar na fala. Tudo bem. Claro, Sim. pode falar, não tem problema. Não tem Tudo Deu bem, soco continua nela. assim, se precisar de alguma ajuda aí, a gente te ajuda. Na questão do trabalho. Aí, Falou. Não falou nada. Ué? Mas ele fala, se tiver que falar. Deve ter sido. Não, é. Deve ter sido mais fofo. Acho que foi mais carinhoso. Eu era muito minucioso. Muito minucioso. Agora, até para manter o meu relacionamento amoroso, eu tenho que ser uma pessoa, Flexível. um pouco mais legal. É. Mas eu gosto disso. Eu gosto de quem pesa tudo antes de sair de casa e leva tudo. Então eu acabo passando isso pro meu paciente. Eu adoraria que ele fizesse também. Eu sei que eles não vão fazer. E sabe o todos. que eu acho legal? Mas eu adoraria. Que tu adoraria que ele fizesse isso, só que tu trazes pra tua vida, né? E tu aprendeu, a gente falou sobre isso até lá no Rio aquele dia. Tu aprendeu certas coisas que não te fazem falta. Então a gente foi tomar um café com um casal amigo dele
E aí o Felipe dizia assim, mas tu não vai comer isso? Cara, isso tá muito bom. É croissant de chocolate. E ele dizia, cara, eu não quero. Não, mas tu vai ter que comer um pedaço, porque não é possível. Não, E ele dizia, cara, eu não quero, eu não sinto vontade. E tá tudo bem. E esse nível, né, de amadurecimento dietético é muito difícil e é muito legal quando a gente consegue atingir num paciente do tipo, eu sei que é bom, fica feliz, pode comer por mim, mas pra mim não tá legal. O legal também do Rodrigo é que falando desse jeito parece que ele come sempre uma dieta monótona, ruim, né? Mas não, ele cozinha bem pra cacete, então ele faz os negócios bons. Isso é outro viés que eu tento passar no meu paciente. Isso é muito legal, cara, que muda totalmente. Tu saber preparar os alimentos, tu preparar um frango bom, temperado, é totalmente diferente de tu comer um peito de frango sem sal na frigideira. Cara, o cara fazer dieta que nem eu fiz, dieta cetogênica, e o cara não souber cozinhar, exatamente isso. Acabou a vida do cara, entendeu? Não tem pra onde ir. E a diferença de percepção, por exemplo, tu sabe se aquele ali tu comer vai ser algo que talvez te prejudique a longo prazo, porque talvez tu erre a dieta ali em seguida. Exatamente. E é uma coisa completamente diferente de nós, que já praticam uma alimentação mais saudável, que a gente sabe que se a gente não treinar, a gente vai sentir coisas. O paciente, quando chega lá, ele não tem essa percepção de, putz, eu vou errar agora e azar. Pra ti, talvez, que tem uma percepção que tu sabe que aquele ali seja bom, talvez se tu errar aquela vez, olha, putz, eu sei que talvez depois eu vou me sentir mal e isso vai me prejudicar. Olavo, pensando num ponto de vista de personalidade paciente, que é o que eu gosto de trabalhar, eu sempre pergunto isso na primeira consulta. Qual é o perfil de paciente que tu te reconhece? Tu é o cara que, se eu colocar chocolate, tu vai comer as gramas que tem aqui? Ou tu é o cara que, se eu colocar chocolate, tu vai comer meia barra? Vou comer meia barra. Então, não vai ter chocolate, tá? Mas não vai ter chocolate porque tu ainda não tens controle. Não significa que tu não possa comer chocolate. Neste momento, não dá. Ah, não, eu consigo controlar as quantidades. Então, tudo bem. Porque é importante também que o paciente vá se observando e vá entendendo até onde ele pode ir. É que nem eu brinco com a minha história com o vinho, né? Eu não vou ser a pessoa que vou tomar uma taça de vinho, eu vou tomar a garrafa inteira. Então, eu prefiro não começar. Porque senão eu não vou ter aquele controle e vou colocar aquele dia inteiro fora. Assim como tem pessoas que têm dificuldade com a pizza ou com o doce, tu tem que saber as tuas limitações e aceitar o que tu pode te permitir e o que infelizmente é melhor tu não entrar em contato porque tu vai perder o controle. Posso fazer uma pergunta pro Rodrigo, que acho que tá voltando mais no tema do low carb, né? Eu queria saber contigo, na hora dos clientes ali, o que tu vê muito de pessoas com medo de comer os alimentos? Tipo, cara, vou lá no Rodrigo, que eu sei que ele trabalha mais com low carb, cetogênica, e a pessoa já entra completamente no teu consultório pensando, putz, eu não posso comer arroz, eu não posso comer batata, eu não posso comer vegetal. O que a tua percepção eu queria até aprofundar um pouquinho mais. As pessoas, quando te procuram, elas acham, quando ela conversa contigo, que tu vai já naquela low carb mais restrita, mesa afunilada, tipo, a pessoa fica surpresa quando tu prescreve o plano. Agora não mais. Acho que já pensaram antes, não, né? Já tinha isso antes, seguida, assim, tinha isso, mas agora não mais. Depois de o pessoal ficava em choque. Bastante tempo, o pessoal se apavorava. E até porque muitas vezes, muitas vezes era encaminhamento médico e o médico dizia, cara, ele vai te fazer uma low carb, vai te fazer uma cetogênica porque eu vou pedir pra ele, beleza? Sim. Alguns endócrinos. E ela já tinha um pensamento errado sobre isso. E ela tinha um pensamento errado. Ela chegava em mim, quando eu dava essa dieta que eu tô dizendo pra vocês, cara, vou fazer uma low carb, uma cetogênica, vamos botar abacaxi, vamos botar não sei o quê. Eu dizia, não, mas é que ele tinha dito que talvez fosse fazer uma... Não tinha fruta? Cara, quebra a expectativa, a pessoa já vai pronta. Não, e a pessoa, em vez de ficar feliz, fica triste, né? E aí vem um lado bom, quando o caso é cetogênica, vem um lado bom dessa maquininha, que eu digo pra vocês que eu gosto de ter uma coisa pontual pra dizer, não, vamos chegar tal dia e vamos ver. A maquininha essa que mede corpos cetônicos é legal por quê? Eu digo pra ele aqui, ó, faz isso aqui que eu tô te dizendo, come o abacaxi que eu tô te dizendo, come o feijãozinho na cetogênica, daqui a 15 dias tu vai voltar, eu vou furar teu dedinho, tá? E eu vou saber como é que tá e tal. Então, e isso é uma coisa que estimula eles sabem, ó lá, ele vai me pegar no dedinho, ele vai ver meu sangue, isso é uma coisa legal também. E tem o fator do número, né, que a pessoa tá vendo o número ali. Exato, eles gostam muito. Se tu falar da estética da pessoa, ela nunca fez um curso ou nada de avaliação física, tu fala que teve uma diferença na estética dela, mas ela não tá vendo nada, porque o peso da avaliação mudou, e aí com essa função do exame, realmente, a pessoa olha o número, nossa, tá todo mudado. Exato. Por dentro tá mudado. E ela vê progresso, isso é o principal, né? O ser humano, ele é viciado em progresso, cara. Exatamente. Se ele tá vendo progresso naquilo, tu no teu emprego, tu tá evoluindo na tua carreira, tu tá evoluindo cada vez mais paciente, tu cada vez crescendo aqui. Daqui a pouco, quando tu tá num lugar que tu não cresce mais,
tu não sabe, Desmotiva. tu já fica, tu Desmotiva, desmotiva. né? Então, quando ele vê evolução em algum ponto, seja o ponto que for, ele gosta mais daquele processo, entendeu? E eu sempre vou explicando, sempre vou contando historinha, fazendo analogia. Tipo, eu falei, a insulina pega pela mãozinha, tipo criança mesmo. Sim. E eles vão entendendo algumas coisas. Do corpo cetônico, eu falo a mesma coisa, paciente epilético. É um balanço de neurotransmissores. Tem um que é o glutamato, que é o excitatório. Ele vai te deixar agitado. Tem um que é GABA, que ele é inibitório, ele vai te acalmar. Teu problema é que às vezes tem muito glutamato, teu canal não fecha e tu fica muito excitado e isso aí vai causar epilepsia. Aí você te acalmar um pouquinho, a diastrogênica vai fazer isso. Então eu vou trazendo para esse lado aí e eles vão entendendo. E aí vão falar, fura um dedinho, tô 0,5 já, será que eu tô com GABA? Meu GABA melhorou? Tipo, entendeu? Claro, são leigos, mas eles estão pelo menos entendendo do porquê que eles estão fazendo aquilo e eles estão vendo um ponto. Eu tô aqui, eu preciso chegar ali. E eu gosto disso. Foi aquilo que a gente pontuou, né? Eles enxergam a melhora que pode ter. Aí isso facilita muito a adesão, quando a pessoa entende. Porque tu chegar para um paciente epilético e falar, não, fazer cetogênica, mas cara, tipo, por que eu não posso comer carboidrato? Qual é a explicação disso? Então é muito legal quando explica pro cara. E muita gente passa por nutricionistas que não falam nada, Não né? falam, Simplesmente, não falam, cara. tá, Pior pega que a dieta não aqui e nunca mais eu vou te isso ver. que eu ia dizer. seja Eu o que acho que é quiser. importante a gente trazer pro pessoal essa reflexão agora no final, de que nutrição é muito mais do que contar caloria, fazer melhores escolhas, né? Existe todo um direcionamento por trás, dependente do que tu busca ou do que tu precisa. Então, para isso que existem profissionais, mesmo que tu não queira ficar em acompanhamento nutricional, é um investimento que eu não quero fazer ou eu não tenho condições, tudo bem, mas uma orientação nutricional para pelo menos te direcionar para o caminho certo. Porque às vezes a boa intenção se existe, mas é tanta informação misturada e errada, né, que pontos importantes que vão fazer, inclusive, tu não sofrer estando em restrição calórica, é o profissional que vai te orientar, é o profissional que vai te ensinar. Uma coisa que eu deixo aqui para as pessoas que estão escutando e fazem acompanhamento com um nutricionista, um médico, ou qualquer coisa, teu educador físico, pergunta por que tu está fazendo. Porque senão tu vai lá, fica um mês, 3 semanas, as 3 semanas de empolgação. Tu passou 6 semanas de empolgação, tu não sabe o que tu tá fazendo, tu não vai ter adesão, tu não sabe o que tu tá fazendo aquele lanche, tu não sabe o que tu tá colocando aquela semente, tu não sabe o que tu tá comendo X de vegetais, tu não sabe o que tu tá comendo aquela quantidade de proteína. Como tu vai ter adesão? Não faz sentido tu fazer uma coisa que tu não entende. E aí, às vezes, a pessoa vai tirando coisas que ela achava que era menos importante, né? Por exemplo, às vezes a gente coloca psyllium na dieta. Não tô usando, pra que serve? Né? Mas se tá aí, é porque existe um fundamento, entendeu? Então coloca o psyllium. Não vai te dar trabalho nenhum, mas nutricionalmente vai te agregar muito. E tá com dúvida, pergunta, Exatamente. Cara. Vai resolver completamente os teus problemas. Tu falar ali um negocinho ali, ele entendeu, talvez vai me ajudar ali no outro episódio. Cara, já muda completamente a vida da pessoa, entendeu? Exatamente. Perfeito, não sei como é que tá de tempo. Querem finalizar com alguma mensagem? Tá acabando, como é que tá? Estamos com 5 minutos? 5 minutos. Deixa eu encerrar essa. Então. Contigo. Bom, eu quero agradecer vocês. Passou voando, né? Passou rapidão mesmo. Nem deu pra perceber. E ainda faltou muito assunto que a gente podia... Olha, às 6 horas de sono, ainda tem que jantar. Voltar ainda pra Não cima. vai dar. Saiu um estudo legal só por falar das 6 horas de sono. Viu restrição de sono, acho que foi o Genário até que botou lá no grupo. O grupo com restrição de sono foi menos que 6 horas, aumentou em 380 calorias a ingesta ad libitum. Isso aí. É caloria pra caramba. 380 calorias, o cara precisa de um déficit. Fora a qualidade da caloria que tu vai buscar. Fora a qualidade da Isso caloria. a gente é por alimentos mais palatáveis para compensar esses balanços de cortisol. Exato. O Daniel Coimbra tem um monte de... na palestra que ele dá no Arnold, antes da pandemia, eu acho que foi, ele tinha passado muito estudo em relação a isso, as consequências dessa restrição do sono e como que isso poderia afetar tanto no nosso consumo quanto no nosso desempenho. E que é uma coisa que as pessoas subestimam muito, né? Muito, absurdamente. Então, Isso de sono e microbiota, daqui a uns 10, 15 anos, vai revolucionar tudo que a gente tem de conhecimento, creio eu, aí, porque tem muita coisa e tá vindo um boom agora, nesses últimos anos aí. É verdade. De conhecimento. Então, bom, vamos combinar a tua próxima vinda. Porra, ao vivo, Dentraço, assim. dentraço. É, Vamos mesmo. Para não falar que não. Vamos. A gente busca em casa, não tem problema. Cada um traz uma nega maluca e pergunta qual a opinião do Rodrigo. Cada um traz um prato surpresa. A gente vai fazer um piquenique. Vamos fazer um vídeo de reação. O que ele acha? Reação dele falando. Bota vendo, bota a touca no olho. Tá, e agora que tá terminando. Tem que revelar nessa calma, né? Ai, coitado. Meu cabelo Fica duro. pro próximo episódio. Meu cabelo duro, sem banho. No próximo episódio. Aqueles vídeos de fake news. Vem no Eu próximo. vou até aproveitar pra tomar um gole d'água do Gu. Dali, Pra ver se eu fico bronzeado e bonito que nem ele. Bronzeado bonito. Vai ganhar 3 quilos. Esse bronze, eu tô achando estranho. Vou ter que fazer também
Isso aí Card na rua, tá? Isso aí é hematócrito alto. É hematócrito alto. Pode apostar. A veia da testa. O contato da clínica. Esse sangue aí tá viscoso. Tá bem, Pois é. Olha, pode apostar. Pegou uma margarina. Então, guris, muito, muito obrigada e nos vemos na próxima. Muito obrigado aí Certo. pelo convite, né? Já sou de casa. Foi uma honra, Rodrigo, estar dividindo a mesa contigo mesmo. Para mim é um prazer imenso. E muito obrigado, boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde. Obrigadão, mais ou menos, novamente um convite, né? Cara, muito legal conversar sobre dietas e principalmente dieta low carb, que é uma coisa que a gente tem muito mito ainda, de pessoas que a gente acha que simplificam uma coisa que não é tão simples assim. E pessoas que entendem bastante, como por exemplo o Rodrigo, que a gente trouxe hoje. Cara, muito legal conversar com vocês. Meninos, foi um prazer ser colega de vocês e estar sendo colega de vocês. Andrés sabe quanto eu gosto de ti, sempre deixei claro isso, a gente se dá muito bem há muitos anos. Então, nosso trabalho siga junto sempre. E a próxima eu quero estar junto. É o trio dos calvos. A próxima vez sem toca. Meu Deus. A desteguiria, o quarteto, os calvos. Pois é, não sei como é que eu vou... Daqui a pouco tá tirando fazer a aplique. Carolina Dickman nela. Vamos fazer. Então tá, obrigada, pessoal. Obrigado. Quem tiver interesse em entrar como nosso parceiro, pode entrar em contato pelas nossas redes ou pelo número de telefone que tem aqui embaixo. Muito obrigada.